Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Felipe Quinta já chegou aí, já já eu chamo ele. Antes de chamá-lo, eu queria, contudo, compartilhar com você que está nos ouvindo, expressionauta, um motivo de felicidade nosso, né? Que você que acompanhou ontem o Duplo Expresso de domingo já sabe. Lá para o final do programa a gente fez uma constatação interessante, mas que aumenta até em alguma medida a nossa responsabilidade aqui no programa. Ontem a gente teve uma discussão muito boa, um debate que a gente recebeu o penalista, professor universitário Fernando Nogueira Martins Júnior, recebemos também o Carlos Soberano, especialista em tecnologia, e o Luiz Ferreira Júnior, advogado e comunicólogo. Debatemos diversos temas de interesse aí, temas da semana, muita coisa importante foi debatida lá. Mas o que aconteceu? Um dos temas trazidos pelo Carlos Soberano foi o seguinte, aquela questão que a gente comentou na sexta-feira, por alto, mas ele que é o especialista deu mais detalhes, de que o GSI parece ter soltado na semana passada, uma pegadinha, uma armadilha para mapear, monitorar e possivelmente até invadir a máquina, o celular, o computador, etc., de todo mundo que está ligado nessa história do Patriot Act Tabajara, que, grosso modo, é a comunidade Duplo Expresso, né? A gente que tem pautado esse tema. E eles, na semana passada, na quinta-feira, soltaram na imprensa uma história de consulta pública para um projeto que eles elaboraram para o controle da internet brasileira sair do controle civil, do Comitê Gestor da Internet, que tem acadêmicos, provedores, representantes dos consumidores, até representantes do governo, civis, e passar para os generais do GSI. Para nós aqui do Duplo Expresso não é novidade nenhuma, você está acompanhando essa discussão. Mas talvez para a sociedade fosse um choque. Isso saiu reproduzido em todos os cadernos de tecnologia dos grandes veículos, aí Globo, UOL, etc., na quinta-feira. E lá com um link, dizendo que dessa vez eles vão colocar o projeto em consulta pública. E lá com um link para o pessoal ir participar da consulta pública. Só que quando a pessoa abrir esse link, se ela tivesse uma configuração boa no seu navegador, lá para proteger de coisas maliciosas, malware, etc., ela ia ser avisada que aquele site era inseguro. E aquilo foi muito esquisito. Como que o GSI, o site Planalto Gov.br, é inseguro, indicado como algo que deixaria a sua máquina vulnerável pelos navegadores. O site do Planalto, mais do que isso, o site do GSI. O GSI que está dizendo que ele quer controlar a internet, ele próprio mantinha um site inseguro. Na consulta sobre esse projeto deles passar a controlar a internet. E aí o site do GSI ficou esquisito, né, desde lá até aqui. E o Carlos Soberano comentou aqui por volta da metade para o final do programa que até a configuração da página, está aqui um print screen, estava toda errada lá no Planalto. Então você olha, presta aqui atenção no endereço, GSI, aqui, GSI Gov BR, Notícias, Estratégia Nacional, Segurança Cibernética, consulta pública. E aí está aqui tudo errado, não está com a configuração, as imagens e tal. E a gente indicou que isso era um sinal de que estava esquisito. E eles não estavam mais oferecendo o site do GSI no protocolo seguro, que é o HTTPS. Estava só no HTTP, que é inseguro, né? E se você tentasse entrar pelo HTTPS, que é o seguro, aí você ia receber aquela informação, se o seu navegador fosse protegido, dizendo que o acesso era algo inseguro, para você não seguir adiante. E aí o que aconteceu? Assim, coisa de 10 minutos, 15 minutos depois da gente fazer esse alerta no ar, de que o site do GSI estava assim, eles consertaram. Eles não colocaram no HTTPS, o protocolo seguro, continuaram deixando no HTTP, mas mudaram a configuração da página, né? Fizeram dar E aí a gente foi alertado para isso por um expressionauta. Olha só, aqui lá no Twitter, enquanto a gente estava no programa, eu comentei isso mesmo no programa ontem, olha, o Pepirocoto comentou o seguinte: Rômulo Maia, interessante, foi só vocês comentarem do site do GSI que a página voltou ao normal. Aí olha aqui o print dela bonitinha lá, rodando, é bem diferente, né? Olha como estava quando a gente falou e olha como ela ficou ali uns 15, 20 minutos depois. Assim, né? Tudo bonitinho. Aí sei lá, então já acabaram lá com a vulnerabilidade que havia? Não, preste atenção aqui em cima, olha só, no canto esquerdo superior do navegador do expressionauta, está dizendo aqui, ó, não seguro, ó, I, né, de informação, não seguro. Por que é não seguro? Porque eles não estão usando o protocolo HTTPS, um site do governo
está usando HTTP, um protocolo inseguro, mas mais do que um site do governo, é o principal site do governo no portal do Planalto, mas é o site do GSI, que quer justamente dizer que quer assumir a internet para torná-la mais segura. Como é que eles próprios têm um site inseguro? Esquisito, né? Esquisito, mas enfim. Aqui eu dei de subtítulo para o programa de hoje, né, flagrante, no que os generais estão de olho. Os generais estão de olho no Duplo Expresso, estavam assistindo a gente aí, prestigiando a gente no domingo à noite, aí nós fizemos um programa aí a partir das 4 horas, estavam assistindo, vamos até o início da noite no Brasil, com a audiência de, possivelmente, o vovô Voyer, né, o vovô Taradão, general Heleno, e também general Mourão, o general Vilas Boas, enfim, general Stumpf, essa galera boa aí do GSI que quer fechar o regime de maneira clandestina. Eu falei, a gente fica muito lisonjeado com essa audiência distinta, mas mais importante até do que assistir o Duplo Expresso era eles pararem urgentemente de traírem o Brasil. Né, de traírem o Brasil, porque eles são traidores, traíram a farda que eles usam, estão traindo até o exército de Osório, de Caxias, de Lott, de Geisel. Né? Era importante que eles parassem de vender o Brasil, de vender a pátria, de trair o povo brasileiro. Isso era mais importante até se fosse preciso trocar, assim, eles não nos assistirem, mas parassem de trair a pátria, eu preferia. Mas enquanto nos assistem, vamos ver se eles tomam vergonha na cara e param de destruir o Brasil enquanto projeto nacional que perdurou, com algumas limitações até aqui, mas nunca teve tão ameaçado como está no presente. Eles atuam apenas como subalternos do imperialismo no Brasil. A gente não sabe em que medida é apenas covardia, né? Mas em que medida se venderam, né? Se venderam e até, em alguma medida, também a captura ideológica. Mas eles não são tão burros de não terem percebido ainda que o projeto do imperialismo para o Brasil é a destruição total do que tem aqui, a desintegração, inclusive territorial, em alguma medida. E, não sendo segredo, a gente viu até o próprio general Mourão vindo ao Twitter nesse fim de semana tecer loas ao sistema de capitanias hereditárias na época do início da colonização do Brasil, ele dizendo como se fosse algo importante que marcava como o empreendedorismo, ou seja, a ação privada, né, a privatização, era importante desde o início na formação do Brasil. Ora, é o contrário, como a gente comentou ainda também no programa de ontem, foi um modelo fracassado, das 15 capitanias hereditárias, 13 não vingaram, só 2 vingaram, Pernambuco e São Paulo, e justamente diante desse fiasco, desse tal do empreendedorismo, é que o pessoal teve que estatizar. Acabou a PPP e começamos a ter o governo, né, o governo geral, o governador geral no Brasil, com a fundação lá da capital, em Salvador, Tomé de Souza, depois Duarte da Costa, etc, etc. Uma centralização administrativa e uma presença forte do Estado. Sobre isso, eu conversei ainda ontem com o Felipe Quintas, que já está aí com a gente, que concordou com a crítica que eu fiz à fala do general Mourão e até me lembrou da questão da escola de Sagres, né, que possibilitou a descoberta, e na sua fala o general Mourão também fala que era, né, o estado da arte, a fronteira tecnológica naquele momento, era de fato a Caravela, mas aquilo dali era estatal. A tecnologia da Caravela era estatal, a escola de Sagres, né, os fundos públicos e a centralização administrativa que permitiram aquele planejamento. Era uma ação planejada, não era uma ação de laissez-faire. E aí surgiu a Caravela do empreendedorismo. Não, nada disso. O dirigismo estatal levou aquilo dali. Né? E o Mourão parece que está meio perdido, mas eu acho que não. Ele é uma pessoa que parece bastante articulada, então, na verdade, ele é um falsificador da história, para tentar deixar menos feia a traição que ele e os seus fazem ao Brasil. Concluída essa primeira parte aqui, eu chamo para conversar com a gente o Felipe Quintas. Bom dia, Felipe Quintas. Eu queria saber se você tem algum comentário que você quisesse a posição desses generais, porque afinal eles estão de olho no que a gente faz aqui, e queria saber também se tem algum comentário sobre esse pronunciamento do general Mourão. Bom dia, Rômulo, e bom dia a todos os expressionautas. Bem, como eu já havia manifestado em outras ocasiões, eu fico feliz dos generais do GSI estarem prestando atenção na gente. Pelo menos eles acompanham alguma outra coisa que não venha de Chicago, né? Pelo menos eles acompanham um material com qualidade, né? E como a esperança é a última que morre, tenhamos a esperança de que eles venham a aprender ou a rememorar alguma coisa com a gente. Então, pode parecer... Eu acho que é ilusão,
né? Eu acho que isso não vai acontecer, não, porque eles sabem muito bem para onde vão, eles sabem o que estão fazendo, eles não estão sendo enganados. Mas tanto que eles são bombardeados pelas agências de propaganda de Chicago, de Nova York, de Londres, né? Só deles acompanharem alguma coisa diferente disso, alguma coisa que vai na contramão disso, já é um grande avanço, né? Então temos que ficar felizes com o GSI nos acompanhando, né? Pelo menos eles ficam menos tempo acompanhando o Instituto Mises, Instituto Liberal, né? Que é o café da manhã usual deles, né? Ainda bem que eles optaram por outra fonte de informação. Vamos ver se entra alguma coisa na cabeça deles ou se aciona alguma fagulha de caráter que ainda exista neles. Embora eu acho que não exista mais, mas a esperança é a última que morre, né? E quanto a essa visão, ou melhor, antivisão do general Mourão, bem, é isso que está nos desgovernando hoje. Alguém que faz loas à colonização e, como você bem disse, é uma colonização fragmentadora. Ou seja, ele exalta a repartição do Brasil em várias capitanias, ou seja, em várias modalidades de feudos. É isso que o Mourão está celebrando. E pelo colonizador estrangeiro. Só que o colonizador estrangeiro hoje já não é mais o português. O colonizador estrangeiro hoje são os Estados Unidos. Né? Ou seja, então ele quer que os Estados Unidos dividam o Brasil em várias capitanias e explorem o nosso território, a nossa população, para satisfazer as suas demandas, para satisfazer as necessidades do comércio exterior e mais nada, ou seja, desarticular o país internamente para articulá-lo de forma subordinada ao exterior e fragmentando o país. É o projeto de refeudalização do Brasil, que é esse projeto de refeudalização, é o projeto da banca hoje para o mundo. E no Brasil, por não haver nenhuma trava institucional, nenhuma trava política à banca, então o projeto dela está bastante avançado. Bem, entrando no tema de hoje, que tem tudo a ver com isso. Né? Você sugeriu, Felipe, para a gente discutir aqui hoje do que o Brasil precisa. Exatamente. Eu decidi esse título ontem, né? Pensei depois num título melhor, né? Mas que a ideia é exatamente a mesma, né? Nós não, o título que eu proponho agora, que vai na linha do que eu já tinha proposto, é só uma mudança de palavras. Nós não temos tempo, né? We don't have time, né? Igual a Greta Thunberg. Né? Mas do que é que nós não temos tempo? Nós não temos tempo do quê? Não é por conta dessa birutice de mudanças climáticas, não. Isso aí é perturbação de sueco, que não tem mais com o que se preocupar. Né? Quer dizer, até tem com o que se preocupar, só é manipulado pelas suas elites para não se preocupar com isso. Né? Então, isso é birutice da cabeça de sueco. Nós estamos em outra realidade, nós estamos em outro patamar e nossa realidade, nossas preocupações são outras. Nós não temos tempo, por quê? Porque vivemos a desindustrialização mais rápida e intensa da história da humanidade, segundo o grande economista sul-coreano Ha Jung-chang. O Brasil bateu recorde de informalidade esse ano. A Petrobras anunciou esse mês o encerramento de todas as suas atividades no Nordeste. Falou que a Petrobras só vai existir no Rio, São Paulo e Espírito Santo. Em todos os outros estados ela vai fechar. Não vai ter mais atividade nenhuma da Petrobras em mais nenhum estado. E o Nordeste, enquanto região, vai ser quem vai estrear esse fechamento da Petrobras. Então, todas as atividades da Petrobras no Nordeste ou serão vendidas ou serão encerradas. O que não for vendido ou arrendado vai ser fechado. É claro que a maior parte vai ser fechado, porque os investimentos da Petrobras no Nordeste, que foram muito ampliados na ditadura militar, né,
esses investimentos da Petrobras no Nordeste visavam a integração nacional e a autossuficiência do país no petróleo, no combustível, em fertilizantes e em demais derivados essenciais para impulsionar a industrialização e o bem-estar social em todas as regiões do país. Não era o fim de lucro, não era a finalidade do lucro que a Petrobras tinha quando foi para o Nordeste. Eram finalidades maiores e mais importantes, finalidades de construir o país. A Ô, Felipe, Petrobras foi. essa decisão, se a gente olhar, tem várias dimensões, né, simbolicamente. Primeiro, é a Petrobras desistindo do seu passado, já que a exploração do petróleo surgiu na Bahia, no recôncavo baiano, ela desistindo do seu presente, o investimento na refinaria de Abreu e Lima, né, a super refinaria, assim como o Comperj, para refinar o nosso petróleo e parar de gastar em frete, refinando o petróleo dos outros e vendendo o nosso para ser refinado fora. E também é uma desistência com relação ao futuro, porque a próxima fronteira a ser explorada no petróleo no território brasileiro, ela começa no Rio Grande do Norte em direção à Amazônia, né? A bacia sedimentar que falta explorar pode ser o nosso novo pré-sal. Então é a Petrobras desistindo do passado, do presente e do futuro, Felipe. Exatamente, Romulo. Ou seja, é a Petrobras desistindo da sua história, é o governo brasileiro impedindo a construção do Brasil, rompendo os vínculos que ligam o presente ao passado e, com isso, impedindo a possibilidade de construção do futuro. Ou seja, é o Brasil sendo retirado da história pelo ultraliberalismo, né? No projeto ultraliberal não existe história, não existe passado e não existe futuro. Existe o eterno presente das bolsas de valores. Existe o eterno presente do indivíduo isolado e desenraizado que só procura o seu próprio lucro em detrimento de tudo mais. E esse indivíduo é a autorrepresentação das elites financistas, das oligarquias financeiras, porque o resto da população condenado não tem a menor chance sequer de virar um indivíduo, vira uma massa miserável que vai depender da caridade dos filantropos, das damas de caridade, ou então sequer nascer, já que o Bernie Sanders já disse que quer abortar, quer financiar o aborto no terceiro mundo para combater as mudanças climáticas, né? E acredito, né? Acredito não, com certeza, os ambientalistas, a Greta Thunberg, devem estar vibrando com essa decisão do Bolsonaro de encerrar todas as atividades da Petrobras no Nordeste e concentrar as atividades da Petrobras só na produção de petróleo, ou seja, na extração, sem o refino, sem a distribuição, concentrar isso só em alguns estados do Sudeste, né? Aliás, por esses dias, a esquerdiota estava atacando direto a indústria do petróleo, né? Porque a indústria do petróleo é poluidora, a indústria do petróleo é o mal, a indústria do petróleo é o crime, esquecendo que o Brasil tem uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que é a Petrobras. E a Petrobras é uma das construtoras do nosso país, é uma das peças-chave da organização e da integração nacionais do Brasil. E era isso que a esquerdiota estava atacando. Ou seja, a esquerda de Oslo servindo como suporte para a direita de Chicago, né? Não existe oposição. Essa Não pauta, existe. Felipe, essa pauta não só do petróleo, mas né, de desestruturação da exploração brasileira do petróleo, une essa esquerdiota e a direita ultraliberal, mas uma que une também é essa aí de diminuição, de genocídio, extermínio do brasileiro. Então, a direita, há muito tempo, quer esterilizar, né, as pessoas pobres, o sonho dela é que as pessoas fossem esterilizadas para não ter filho, e agora, por causa do clima, a esquerdiota também quer isso, Felipe. Exatamente. Por quê? Porque elas são duas faces do mesmo projeto de desintegração do Brasil para que os nossos recursos, para que a nossa grandeza sirva apenas para a valorização dos ativos nas bolsas de valores. É esse o grande projeto. Aí tem os dois lados da moeda, a direita de Chicago e a esquerda de Oslo, que são companheiras inseparáveis e necessárias uns aos outros. Não à toa, os grandes financistas eles são as duas coisas ao mesmo tempo.
Os grandes financistas, eles são a direita de Chicago, porque eles defendem o ultraliberalismo desbragado, privataria total, fim de qualquer estado social, de qualquer proteção social, de qualquer intervenção do Estado em benefício do público e que não passe pelo princípio do lucro como princípio de atuação, e também são da esquerda de Oslo. Então, o Jorge Lemann é o exemplo mais acabado disso. George E Soros. todos eles... Jorge Soros, né? É o modo de vida dos centros metropolitanos mundiais e que não é progressista. Isso não é progresso, porque eles não valorizam as pessoas nas suas singularidades, nas suas diferenças. Porque as singularidades, as diferenças, elas só podem ser valorizadas quando existe um convívio, quando existe uma interação, quando existe uma relação que é fundamentada nas relações morais, nas relações materiais que as pessoas comuns travam entre si. Os grandes financistas, eles não conhecem isso. É verdade. Quer dizer, eles não experimentam isso. Eles sabem que existe e eles querem destruir isso, porque esse modo de vida comum atenta contra a valorização permanente dos ativos na Bolsa de Valores. Exatamente. Por isso, Felipe, por falar em valorização dos ativos na Bolsa de Valores e a mentalidade dos financistas e como eles manipulam o processo político, eu queria fazer uma pergunta singela para você. Se você mantém investimentos na Bolsa Vespa, né, na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa Brasileira, porque nós aqui estamos cada vez mais convencidos de que vem aí o estouro da bolha artificial que foi criada internamente no Brasil. O pessoal da finança transnacional já vão roubar e já meteram o pé. Já tiraram aí 24 bilhões da Bolsa Brasileira e, no entanto, como por milagre, as cotações se mantêm. Inclusive com a classe média sendo incentivada a trocar suas aplicações seguras em renda fixa e ir para a Bolsa, já que os juros caíram. Ela quer manter o ganho financeiro. Na verdade, eles estão financiando, fazendo um empréstimo ponte para a gringalhada meter o pé e ir embora e depois poderem estourar o real e estourar a Bolsa de Valores. Então, eu queria saber, Felipe, se você está com dinheiro na Bolsa e se você tivesse, se você permaneceria ou se você sairia agora, enquanto estão lá os 105 mil pontos recorde. Claro que não. Se eu tivesse algum dinheiro, eu colocaria embaixo do colchão, mas eu não colocaria na Bolsa de Valores, de forma alguma. Bolsa de Valores é um cassino. Aquilo é jogatina. Não tem nada honesto, não tem nada transparente ali. Aquilo ali não foi feito para pessoas como eu ou como você. Aquilo ali foi feito para espertalhões e otários, né? Os otários é que alimentam os espertalhões, né? Eu não tenho condições de ser espertalhão. Eu não tenho condições de ser um Jorge Soros, um Jorge Lemann, mas também não sou otário para colocar o pouco dinheiro que eu ganho, que eu suo para ganhar, eu colocar isso na mão de um canalha como o Jorge Lemann, como o Armínio Fraga, né? Não coloco. Eu prefiro colocar no colchão. Se eu tivesse algum dinheiro, eu colocava no colchão, não colocava em bolsa de valores. Então, porque isso sempre vai estourar, né? E quando estourar, a corda sempre vai arrebentar no lado fraco. E no lado médio também, né? Porque só vai ganhar quem é muito grande. É um processo de concentração permanente, em que os tubarões vão devorando as sardinhas e os peixes médios, e isso cada vez mais. É um processo permanente de concentração, de centralização, em que pessoas comuns como eu só têm a perder. Então, eu guardo dinheiro até na praça. Né? Eu prefiro. Eu tenho menos chance de ser roubado se eu deixar o dinheiro na praça do que se eu deixar na Bolsa de Valores. Né? É mais seguro guardar o dinheiro ali na Praça 11, né? Botar uma mala de dinheiro ali na Praça 11 no Rio, uma praça bastante segura, né? Para não dizer o contrário, né? Que, aliás, fica muito perto da Bolsa do Rio, né? Que foi aí incorporada pela Bovespa.
Exatamente. Né? Ou seja, mas é muito mais seguro guardar o dinheiro na Praça 11, né? Deixar todo dia de noite lá uma mala aberta, cheia de dinheiro, né? Imagina, deixar uma mala aberta cheia de dinheiro na Praça 11 todo dia à noite. É mais seguro fazer isso do que deixar na Bolsa de Valores. Então, Bolsa de Valores é a jogatina, é cassino, é um mundo de aposta em que é um mundo de aposta em que tudo já está certo, em que a única certeza é que quem tem pouco, quem tem mais ou menos, vai perder tudo e quem tem muito vai ganhar tudo, né? É a verdade. lógica do The winner takes it all, o vencedor leva tudo. Ô Felipe, e aí como é que você encara então essa ubiquidade, né, presença massiva de propaganda para o pessoal da classe média que ganha o dinheiro com o seu trabalho e não na especulação financeira, se tornar investidor, todo mundo se tornar investidor. A gente viu aí a massificação daquelas campanhas no YouTube da Betina, da Empíricos, dizendo que o pessoal, que ela começou, sei lá, com R$ 100 e virou milionária, mas até a esquerda, ou supostamente a esquerda, o economista Eduardo Moreira, que tem penetração nos meios de esquerda, recomendou que quem ganhasse lá os R$ 500 do FGTS liberado investisse na Bolsa. Como é que você vê isso, Felipe? Bem, há várias questões aí. Primeiro, que é a classe média que tem algum dinheiro. Não é o pobre que tem dinheiro. O pobre não tem dinheiro para botar na Bolsa de Valores. É verdade que a classe média tem pouco, mas tem algum. Né? Então, para os grandes financistas pegarem alguma coisa da sociedade, eles têm que pegar da classe média, porque quem tem alguma coisa para ser pega, porque do pobre não tem nada. Né? Então, o pobre não interessa, é a classe média. E tem um aspecto moral, um aspecto dos valores aí. A classe média é quem se deixa deslumbrar com essas conversas fiadas de empreendedorismo, de que venceu na vida. Né? O pobre, ele é empreendedor por necessidade, porque ele nunca conheceu algo diferente. Se conheceu alguma coisa diferente, foi nos governos Lula, nos governos do PT, mas pela história dele, pela história das pessoas que ele conhece, das pessoas da família dele, ele considera aquilo uma exceção. Né? Então, a carteira assinada em 2009, em 2010, em 2011, aquilo, para a maioria dos pobres, foi uma exceção. Né? Ele não considera aquilo a regra, um padrão de vida. Aquilo foi uma exceção de uma época de vacas gordas, que da mesma forma que surgiu tarde para ele, acabou cedo também. É verdade, Felipe. Aí eu vou entrar numa polêmica, eu quero pedir a sua opinião, que é o seguinte. Por favor. Só para encerrar aqui. Então, é a classe média que nunca precisou ser empreendedora na vida, né? É a classe média que sempre teve o emprego formal, a educação superior, que sempre teve o Estado, tanto para prepará-la tecnicamente quanto para empregá-la. É a classe média que se deixa deslumbrar com essas conversas fiadas de empreendedorismo do indivíduo que venceu na vida. E quando olha para a Betina, que é o modelo que a classe média exalta, então a classe média fala, eu sou a Betina. Né? A Betina a Betina é o que eu serei amanhã. Então, a classe média já tem esses valores, já é presa fácil para esse discurso, e os financistas sabem disso. Né? Então, os financistas eles veem o pobre como alvo da sua caridade, da sua filantropia. Aí é a Angélica fazendo a ONG de caridade para socorrer o mais pobre. É a Zilda Artes, né? É isso. Né? E para a classe média, os financistas querem esfolar a classe média. Por isso que eu defendo a ideia que o principal alvo do ultraliberalismo não são os mais pobres. Os mais pobres não têm mais nada a perder. O principal alvo do ultraliberalismo é a classe média. Porque essa classe média, que só é classe média por conta do Estado Social, do Estado Nacional Desenvolvimentista da era Vargas, da ditadura militar, é essa classe média que está sendo atacada, porque quando se destrói esse Estado Social e Nacional Desenvolvimentista, se ataca diretamente a classe média. É ela a única que tem algo a perder com isso, porque o pobre já perdeu tudo, se é que um dia teve alguma coisa, e a classe média vai perder para concentrar ainda mais renda no extrato de cima. Mas aí nós vemos uma representante legítima do ultraliberalismo e do financismo, que é a Tabata amoral,
que diz expressamente, num artigo que ela publicou há uns dias atrás, de que quem ganha R$ 2.000 é um privilegiado. E que quem ganha R$ 2.000, ou seja, quem ganha R$ 2.000 sequer chega a ser classe média. Com muita boa vontade, a classe média é baixa. Com muita boa vontade. E ela falou que quem ganha R$ 2.000 tem que perder para poder ajudar quem ganha R$ 89. Mas não é para ajudar quem ganha R$ 89, porque quem ganha R$ 89 vai ganhar, sei lá, R$ 10 a mais e olha lá, tem que ir para a fila do sopão. Tem que ir lá para a ONG da família da Azilda Arnes para aprender a fazer farinha de talo de couve, fazer farinha de lixo. Né? E, na verdade, a Tabata Amaral quer tirar de quem ganha R$ 2.000 para poder concentrar na renda do patrão dela, do Jorge Lema. Né? Porque o Jorge Lema sabe que não tem nada para tirar de quem ganha R$ 89, mas tem alguma coisa para tirar de quem ganha 2, 5, 10 mil reais. Então, é a classe média o principal alvo do ultraliberalismo. Mas isso, eu vou dizer, isso não começou só com os ultraliberais. Eles patrocinam essa ideia de que a classe média é privilegiada e por isso deve perder, com um fim de valorização constante dos ativos dos mais ricos. Mas o PT no governo também contribuiu muito para isso. Mas então, isso vai na direção que eu queria perguntar para você. Você talvez não tenha assistido ainda, eu tampouco assisti, mas me chegaram os relatos e eu vi esse trecho da mais recente entrevista publicada do presidente Lula, lá na prisão em Curitiba, que ele concedeu ao Eduardo Moreira e ao Luiz Gonzaga Beluso. Né? Foram entrevistá-lo e lá pelas tantas surge o assunto de Getúlio Vargas e ele fala assim que, na verdade, ele teria ido além de Vargas, porque só no governo dele houve distribuição de renda. É correto isso, Felipe? No período Vargas não houve distribuição de renda? Eu lembro, por exemplo, que o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, um certo João Goulart, dobrou o salário mínimo. O salário mínimo foi criado no Getúlio Vargas. Então parece que, por mais que o Lula tenha se reconciliado com a herança varguista simbolicamente, indo lá ao mausoléu, onde estão enterrados Vargas, Brizola e o próprio João Goulart, parece que aquela contaminação uspiana ainda continua. Para ele dizer que não houve, que só no governo dele começou a distribuição de renda do Brasil é um pouco complicado, não, Felipe? É muito complicado dizer isso, né? E você foi na música. Ele continua com a cabeça feita por aquela intelectualidade uspiana que era completamente anti-Vargas. A intelectualidade uspiana que quer trocar Vargas por Mário Covas, o Bruno Covas, né? Que é o ídolo dele, a direita moderada e liberal e civilizada, né? E é claro que houve distribuição de renda com Getúlio Vargas. A CLT foi o principal instrumento de distribuição de renda e de oportunidades. Eu tiro por um caso familiar da minha família. Não gosto de citar casos familiares, mas às vezes é importante porque são pessoas comuns que fizeram parte da construção do Brasil de uma forma anônima e que exemplificam bem as mudanças que aconteceram no Brasil nesse período. Né? O meu bisavô trabalhava criança, né, com 9, 10 anos, ele já trabalhava numa fábrica de doces na década de 20, antes de Vargas, sem direito trabalhista absolutamente nenhum. Ele virou alcoólatra porque o patrão dele embebedava ele para ele não comer os doces. Claro, ele era criança, né? A criança ia sentir vontade de comer aqueles doces. E aí o patrão dava cachaça para ele, o patrão embebedava ele de cachaça para ele não comer os doces da produção. Ele não tinha direito trabalhista nenhum e vivia na miséria. Né? E ao longo da vida continuou muito pobre. Tá. A minha avó começou a trabalhar mais tarde, já adolescente, no final dos anos 40, ou seja, depois de Vargas, já com a CLT, e ela já começou a trabalhar com todos os direitos trabalhistas que havia. Então, ela já tinha... é que não tinha o 13º na época, o 13º veio com o João Goulart, mas ela já tinha férias, ela não trabalhava em tempo integral, porque tinha que ter um tempo para estudar. Né? Enfim, ela já tinha toda uma série de garantias, já tinha direito à aposentadoria, né? Ou seja, já tinha uma série de proteções sociais que só vieram com
o Vargas, que só vieram com as leis trabalhistas nos anos 30 e com a CLT em 43. Então, a minha avó foi bem menos pobre do que o meu bisavô, porque já tinha uma CLT para protegê-la. Então, não houve distribuição de renda? É claro que houve. Né? E aí eu pergunto, qual foi a grande inovação do Lula nas relações trabalhistas? Qual foi? O Vargas introduziu uma série de inovações que beneficiaram a maioria da população. O Lula sequer reverteu o que o Fernando Henrique desfez. Então, se alguém não tem moral nenhuma para falar de distribuição de renda, se alguém tem que dobrar a língua para falar de Getúlio Vargas, é o Lula. Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Lula e pelos governos que fez, mas nem se compara com o do Getúlio Vargas. E se é para encontrar alguma grandeza no governo Lula, que houve bastante, então essa grandeza tem que ser feita comparando com os governos que o antecederam imediatamente, com Fernando Henrique, com Collor, né, e que o sucederam, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro. Aí as pessoas vão encontrar grandeza no governo Lula. Agora, se for para comparar o Lula com Getúlio Vargas, então aí fica evidente a limitação e a mediocridade do Lula enquanto político, enquanto presidente. E essas entrevistas que ele dá, em sua grande parte, apenas reforça isso, tirando aquela parte da bomba atômica, que ali foi um assomo de grandeza da parte dele, ainda que tardia, mas isso tem um efeito porque muita gente da esquerda ainda aprecia o que o Lula fala. Então, o Lula falar em defesa da bomba atômica brasileira é muito importante para que a esquerda encampe isso. Mas isso não aconteceu. Né? O próprio PIG vermelho, Brasil 171, não deu o menor destaque para isso, e a cabeça da esquerda, em sua grande parte, já está tão feita, já está tão distorcida pela propaganda uspiana, pela propaganda imperialista, que até mesmo o Lula falar em defesa da bomba atômica não vai fazer boa parte dessa esquerda mudar de ideia. Basta ver o que fizeram com o Enéas nos anos 90, que abordava essa questão. Não estou falando que o Enéas era a solução para todos os problemas. O Enéas tinha vários problemas também, né? Enquanto político, mas era alguém que tinha um projeto nacional bastante sofisticado, e a bomba atômica era central nesse projeto. E aí consideraram ele maluco. Né? Um país do tamanho do Brasil que considera maluquice a ideia de bomba atômica, esse país já morreu. Né? Esse país já não tem visão nenhuma. E é claro que o que vai ter para ele é um Bolsonaro. Então, para concluir, é claro que houve distribuição de renda com o Getúlio Vargas. Aí depois, nos anos 50, João Goulart aumentou em 100% o salário mínimo. Isso aumentou bastante. O poder de compra do salário mínimo nos anos 50 era maior que o de hoje. Certamente. Né? Nem com o Lula, nem com a valorização, nem com a política de valorização real do salário mínimo do PT, que foi uma boa política, que é uma política bastante elogiada, a política de valorização do salário mínimo, mas nem com essa política do PT o salário mínimo voltou ao valor que tinha nos anos 50. Com Vargas, o salário mínimo valia mais do que com o Lula e a Dilma. Com Vargas e Juscelino, o salário mínimo era maior do que com o PT. Né? Ô Felipe, então, tem outra questão aí também, que é o seguinte, um grande instrumento aliás, uma premissa para você distribuir a renda é você criar a renda. Então, com Vargas, a gente tem a industrialização do Brasil, a criação das estatais, o desenvolvimento do capital nacional. Então, ali você, né, faz o bolo crescer e distribui também. Agora, é muito diferente. Por exemplo, Vargas pega o Brasil depois do crash de 29 e de uma piora expressiva nos nossos termos de troca. Então, mesmo numa conjuntura internacional extremamente desfavorável, ele consegue criar a renda no Brasil, desenvolver e, ao mesmo tempo, distribuí-la com tudo isso que você mencionou. É muito diferente da circunstância do Lula, e isso foi louvável, em que
A gente pegou o boom das commodities, principalmente ali no segundo mandato dele, em que o chinês estava comprando minério de ferro a preço de ouro. A gente até tem dúvidas se isso vai voltar a acontecer na história humana. E foi louvável que dessa vez o bolo foi repartido, né? Então, a melhora nos nossos termos de troca foi aproveitada pelo toda a população por políticas como essa que você citou aí, de valorização do salário mínimo, etc, etc. Agora, realmente foi considero uma infelicidade do Lula ter dito que no Vargas não houve distribuição de renda, que a distribuição de renda foi só no governo dele, primeiro governo, o Felipe Quintas. Exatamente. Para distribuir renda, é preciso criar renda. Para distribuir o bolo, é preciso que o bolo exista. Porque senão, a única coisa que se vai distribuir é miséria. E é essa a tônica do socialismo chinês. A China sabe que para distribuir renda, para criar uma sociedade igualitária, tem que ter abundância, tem que ter afluência, tem que ter produtividade, porque senão a única coisa que vai se socializar é a miséria. E o objetivo de qualquer socialismo não é distribuir miséria, é distribuir a prosperidade. Era isso que o Vargas queria, não de uma forma socialista, como a China faz, mas de uma forma trabalhista, de uma forma distributivista, de uma forma cooperativista, de uma forma solidária. Lembrando que o Vargas deu calote na dívida que o Brasil tinha com os bancos ingleses e estadunidenses. Ou seja, o Vargas simplesmente não pagou a dívida que tinha com a Inglaterra e com os Estados Unidos e usou os recursos que iriam para pagar essa dívida para industrializar o país, para criar infraestrutura, para criar oportunidades melhores de emprego, oportunidades de empregos que pudessem pagar maiores salários. É possível dizer que sem o Vargas e sem a ditadura militar, o PT não existiria. O PT, o Lula, são cria da era Vargas e do nacional desenvolvimentismo. Tanto é que a base original do PT, que é o chão de fábrica, desapareceu porque desapareceu a industrialização, porque o Brasil se desindustrializou completamente. Isso não sou eu que estou falando, é um economista do PT, o Márcio Tocqueville, que falou. Ele falou com toda a letras. As condições que permitiram ao PT surgir no final dos anos 70, no início dos anos 80, aquelas condições não existem mais, porque o chão de fábrica deixou de existir no Brasil. Ou seja, ironicamente, para a gente voltar a ter um PT, é preciso que a gente passe por mais algumas décadas de Getúlio, de Médici e de Geisel. Né? Ou seja, para o PT voltar a ser um partido grande, é preciso que a gente volte a ter populismo e nacional desenvolvimentismo. Porque a desindustrialização que existe no Brasil desde os anos 80, a única coisa que gerou foi uma massa de precarizados, uma massa de miseráveis que se tornaram presas fáceis do neopentecostalismo, que incute no povo o ideário individualista e competitivo típico dos Estados Unidos. É um waspianismo para os trópicos. É isso que é o neopentecostalismo. E é esse o resultado da desindustrialização a partir dos anos 80. Agora, por que isso aconteceu? Porque foi um consenso entre as elites políticas que surgiram na redemocratização, incluindo aí o próprio PT, que achava que não tinha mais que industrializar o país, que tinha que distribuir renda. Né? Agora, como vai distribuir renda sem industrializar? Aí vira o pobrismo, vira o assistencialismo, aí vira a opção pelos mais pobres, vira o Betinho. Né? É a lógica do Betinho. Né? Quem tem fome tem pressa, ou seja, basta dar um prato de comida para ele e está tudo certo. Ele não precisa de um emprego, os filhos dele não precisam de escola, não importa onde ele vai trabalhar, desde que tenha um prato de comida, está tudo ok. Isso se reflete bem no que o Lula falou na posse dele, que se ao final do governo dele todo brasileiro pudesse comer 3 vezes ao dia, que ele já estava satisfeito. Como é que um presidente de um país como o Brasil pode se dar satisfeito que as pessoas simplesmente comam? É claro, as pessoas têm que comer. É muito melhor as pessoas comerem do que não comerem. A fome é algo terrível. Mas para isso entrar no rol das políticas sociais, para isso entrar no rol da construção do país, é preciso que vá muito além disso. É preciso não só que as pessoas tenham que comer, mas também que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham como se aprimorar, né? Que haja uma integração do país de forma a reduzir as desigualdades regionais, de forma a fazer um país melhor, um país mais justo, um país mais digno, um país mais soberano
para todos. Acho até que o Lula avançou bastante coisa em vários desses aspectos, mas nada disso foi articulado ideologicamente. A grande posição ideológica dos governos do PT foi o pobrismo nos governos dele, chegando ao ponto de considerar a classe média quem ganhava mais de R$ 290 e dizer que quem era de classe média, ou seja, quem ganhava mais de R$ 290 era um privilegiado, era a elite branca. Né? O PT reclama tanto hoje do pobre de direita, mas ele chamava o pobre de direita, uns anos atrás, de elite branca. Eu lembro bem disso. Eu vi isso. Né? Então, como é que ele vai querer que o pobre de direita não seja pobre de direita, se ele mesmo dizia que o pobre de direita, dizia para esse cara que ele era rico, que ele era um privilegiado e que ele não podia reclamar porque tinha que pagar o Bolsa Família para quem tinha fome. É claro que tem que pagar o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é essencial. E existe muito preconceito da parte da sociedade contra o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família deve ser um meio para uma finalidade maior, não um fim em si mesmo. E o PT considerou o Bolsa Família um fim em si mesmo. Por quê? Porque a lógica do PT é pobrista. Porque política social sem desenvolvimento, sem industrialização, vira pobrismo, vira onguismo, vira assistencialismo. E é por isso que o Luciano Huck está entrando tão forte hoje nos meios populares, que até então dão bastante votos para o PT. Saiu uma pesquisa recentemente que no Nordeste o Luciano Huck já está na frente do Lula, em termos de intenção de voto para presidente. Né? E isso é o quê? Isso... Quem é o Luciano Huck? O Luciano Huck é o lulismo sem o petismo. Né? O Luciano Huck é aquele pobrismo do discurso assistencial sem aquela base sindical, sem aquela base intelectual do PT. É o Lula anti-intelectual. É o lulismo sem a intelectualidade, sem a organização, sem a consistência partidária do PT. Isso é o Luciano Huck. E é claro, as elites sabem disso. E é por isso que o Luciano Huck vai entrar forte nesses meios mais pobres. Porque e o pobre faz até um cálculo racional, não digo que o pobre seja ignorante, não, porque o pobre pensa assim: bem, o Lula está preso, então ele é carta fora do baralho. O Bolsonaro é essa desgraça que é. Então eu voto no Luciano Huck, porque pelo menos ele vai construir casa e vai reformar o meu carro. Né? Vai ter lata velha para mim. É uma lógica racional. Né? Não estou falando que o pobre seja burro, muito pelo contrário, é muito inteligente. Burra vai ser a esquerdiota que vai aderir ao Luciano Huck sob o pretexto de combater o fascismo. Né? Aí você vai ver, a gente tem que se preparar para isso. Né? A gente já vive muita coisa, mas tudo pode piorar. A gente vai ver que quem critica o Luciano Huck é bolsominion, é terraplanista. A gente ainda vai ser muito chamado de olavista e terraplanista porque vamos criticar o Luciano Huck. Isso você, Romulo, pode anotar e os expressionados que estão nos acompanhando pode anotar, né? Porque é esse o projeto ultraliberal. E se alguém do GSI está assistindo a gente, o pessoal do GSI já tem tudo isso planejado, porque eles foram as instruções que eles receberam lá dos Estados Unidos de Wall Street. Né? Criar uma falsa polarização entre Luciano Huck e Bolsonaro, em que o Luciano Huck vai assumir o discurso social, né? E da mesma forma que o Bolsonaro degradou o sentido do nacionalismo, né? Porque nacionalismo no Brasil sempre foi fazer o Brasil se voltar para dentro para resolver as suas necessidades sociais, para construir a sua soberania de forma a atender as demandas populares. Isso sempre foi o nacionalismo no Brasil. O Bolsonaro degradou nacionalismo em entreguismo e subserviência aos Estados Unidos e Israel. Foi isso que o Bolsonaro reduziu nacionalismo. E agora o Luciano Huck vem degradar o sentido de socialismo, né? Porque o novo socialismo do Luciano Huck vai ser o mero pobrismo, o mero assistencialismo. Ou seja, numa sociedade sem nenhuma indústria, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum desenvolvimento, vai ser a sopinha da Angélica que vai assumir o monopólio do sentido social, o monopólio do que significa política social. Ou seja, vai ser o Brasil solidário da Ruth Cardoso sendo elevado à panaceia de esquerda. É isso que significa o Luciano Huck, a degradação do sentido de esquerda socialista para mero assistencialismo, para a mera defesa
de um Brasil solidário requentado. Só que não vai ser mais a Ruth Cardoso, antropóloga, intelectual. Agora vai ser a Angélica, apresentadora de televisão e dama de caridade. E já está tudo planejado. A mesma coisa aconteceu na Ucrânia. Teve o Poroshenko, que foi uma espécie de Bolsonaro de lá, serviçal aos Estados Unidos. Inclusive, a casa que o Poroshenko mandou construir para ele era uma réplica da Casa Branca. A viralatícia era tanta, a subserviência era tanta, que o rei do chocolate mandou construir uma casa igual à Casa Branca para ele. Aí, depois do rei do chocolate, veio quem? Veio o apresentador de televisão que faz caridade para o pobre. Né? Esqueci o nome do cara lá na Ucrânia que foi eleito. Zelensky, uma coisa assim, eu vejo aqui o nome. Exatamente. Então, é o Luciano Huck de lá. E como Ucrânia e Brasil vivem processos muito semelhantes, então a gente tem que se preparar para isso. Exatamente, é Zelensky. Volodymyr, que é a versão em ucraniano, né, mas Vladimir Zelensky. O Vladimir Zelensky é o Luciano Huck da Ucrânia. Né? E o que aconteceu na Ucrânia eles vão querer trazer aqui para o Brasil. E eu acho que vai acontecer. Não é derrotismo, não, mas eu acho que vai acontecer. Porque qual é a oposição que está sendo travada a isso? Né? Qual é o caminho alternativo que está sendo seguido? Nenhum. Né? Basta ver, o Bolsonaro anuncia o fechamento de todas as atividades da Petrobras no Nordeste, comete um crime contra a integração nacional, um crime contra o país, e a CUT vai fazer greve pelo clima. A CUT adere à greve da Greta Thunberg. Não soube, não. A CUT participou da greve do clima, né, do Fridays for Future. Olha só, eu não sabia. Nossa. Quando você pensa que já está no fundo do poço, puta, caralho. Exatamente. Ou seja, a CUT não faz greve para defender a Petrobras no Nordeste, mas faz greve para salvar o clima. Faz greve porque a Greta Thunberg mandou, ou seja... Isso certamente, Felipe, é porque você sabe que lá no conselho da CUT tem pessoas, alguns indivíduos que são indicados pela Fundação Ford, que faz doações. Tenho certeza que essa pauta deve ter sido levada ao conselho pelo representante da Fundação Ford no conselho da CUT. Pois é uma coisa inacreditável. Isso eu não sei nem se naqueles sindicatos dos Estados Unidos, se a patronal da Ford indica os membros ali dos sindicatos dos Estados Unidos. Eu não sei, né? Mas é mais fácil indicar a patronal da Ford indicar o sindicalismo, os dirigentes sindicais aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas isso tem a ver com a própria formação da CUT, né? Porque a CUT se formou entre os trabalhadores das multinacionais. Né? O novo sindicalismo sempre foi entreguista e antinacional, né? Porque para o novo sindicalismo, para sobreviver, precisava das empresas estrangeiras que estavam no ABC. O lendário ABC, que o PT, que o novo sindicalismo tanto exalta, nunca foi mais do que um parque de diversões do capital estrangeiro no Brasil. Né? Então, o novo sindicalismo, para existir, precisava desse capital estrangeiro. Então, é claro que o novo sindicalismo nunca se esforçou na defesa de uma indústria nacional, porque para ele compensava mais ser funcionário da Volkswagen, ser funcionário da Ford, ser funcionário da Scania. Então, houve uma articulação mais ou menos implícita entre o capital estrangeiro e o novo sindicalismo, sobrepujando o trabalhismo, que defendia os trabalhadores e defendia uma indústria nacional também. Ou seja, defendia um assalariamento da população brasileira com base no capital nacional, gerando renda, gerando tecnologia, gerando capital, gerando divisas para dentro do país. Aí era aquela denúncia das perdas internacionais que o Brizola fazia muito bem. Né? Então, o novo sindicalismo foi alimentado justamente para deslocar o trabalhismo do centro da esquerda brasileira. E as consequências funestas nós estamos vendo aí hoje. O Bolsonaro é a conclusão da nova república. Todas as tendências da nova república estão se materializando no desgoverno Bolsonaro. É a terra arrasada definitiva que o Golbery já queria fazer no final da ditadura. Lembrando que no final da ditadura havia uma discussão muito forte entre as elites brasileiras de pagar a dívida com ações das empresas estatais. Ou seja, a dívida externa defendia-se que a dívida externa do Brasil deveria ser paga
com a entrega das estatais, ou seja, o governo entregava as ações das estatais para os credores e aí pagava a dívida, ou seja, a desnacionalização completa do país. A turma do Golbery, do Silvio Frota, já defendia isso no final da ditadura. E hoje eles estão conseguindo fazer isso. Hoje eles estão sendo bem-sucedidos. E por que a nossa dita esquerda não reage? A gente se pergunta, por que a esquerda não reage? Porque a esquerda nunca defendeu nada disso. A esquerda nunca defendeu essa esquerda que surge com a redemocratização, essa esquerda do novo sindicalismo, essa esquerda da CUT, nunca defendeu a CLT, nunca defendeu a indústria nacional, e não vai ser agora que vai defender. Quando tinha condições para defender, não defendia, agora então que isso já foi varrido, aí é que não vai defender mesmo. Então, vivemos a conclusão da nova república. A democracia de 88, a democracia da Constituição de 88, a democracia do Ulisses Guimarães, está mostrando toda a sua maldade agora. Toda a maldade está ficando explícita agora. As tendências já existiam e agora elas confluíram para esse cenário de devastação e terra arrasada que nós estamos vivendo. E, para isso, direita e esquerda se articularam para chegarmos a esse ponto. Então, nós temos aí o sindicalismo da CUT, que se mobiliza pelo clima, mas não se mobiliza pela Petrobras no Nordeste. Então, é claro que num panorama assim, quem é que acha que não vai ter Luciano Huck em 2022? Quem é que acha que a esquerda vai seguir um caminho alternativo? Não, porque a esquerda brasileira, no final das contas, se resume ao Luciano Huck. Se bobear, até o Haddad vai ser vice do Luciano Huck em 2022. Alguém duvida disso? Ou bota o Flávio Dino para ser vice do Luciano Huck em 2022. Mas vai ser uma chapa linda. Né? Então, é esse o cenário de terra arrasada que nós temos. Quem acha que o sofrimento acaba com o Bolsonaro, não, vai muito além disso. Aliás, se o problema do Bolsonaro fosse só o Bolsonaro, né, se a maldade do Bolsonaro se limitasse a ele enquanto indivíduo, nem haveria Bolsonaro. O Bolsonaro nem seria presidente. A gente está nessa situação porque existe um pacto pela entrega e pelo desmonte do país. Esse impacto envolve a direita, envolve a esquerda, envolve os movimentos sociais. Foi como o Jucá falou, com o Supremo, com tudo. Né? O duplo expresso é uma das poucas exceções a isso, mas o duplo expresso não conta na política brasileira. Né? Infelizmente, nós não temos força. Né? Mas quando o Jucá falou é com o Supremo, é com tudo mesmo. Né? É com as Forças Armadas, é com a esquerda, são com os movimentos sociais, é com as universidades também. Enfim, toda a institucionalidade do Brasil está fechada pela entrega e pelo desmonte do nosso país. E é essa a nossa grande tragédia antinacional. Né? É isso que está em jogo. E é por isso que nós não temos tempo. Né? We don't have time. Né? Mas nós não temos tempo, não é porque o planeta vai acabar daqui a não sei quantos anos, não. Né? Esse negócio aí que o planeta vai acabar em 2030, e agora já passou para 2028. Né? Há 2 meses atrás, o planeta ia acabar em 2030. Agora, a Greta Thunberg já atualizou. É para 2028 o planeta vai acabar. Né? Então, aí fica essas profecias apocalípticas de fim de mundo. Parece que o Ocidente tem uma tara por fim do mundo, né? O fim dos tempos. Né? A gente já sobreviveu a todos os fins do tempo. Todos. Sem exceção. O mundo ia acabar no ano 1000, depois o mundo ia acabar nos anos 2000. Em 72, o Clube de Roma disse que o petróleo ia acabar em 92 e que a explosão demográfica ia fazer o mundo não chegar nem ao século XXI. O Clube de Roma falou em 72 que com a explosão demográfica que supostamente estava tendo, que ela dizia que estava tendo, que a gente não chegaria ao século XXI. Bem, estamos aqui, não estamos? O Clube de Roma falou que as reservas de petróleo acabariam em 92. As reservas de petróleo. E tem cada vez mais reservas de petróleo. E a Petrobras descobriu o pré-sal. Foram os técnicos da Petrobras que descobriram o pré-sal. Não foi o mercado que descobriu o pré-sal.
mercado, se dependesse do mercado, o Brasil já estava completamente vetado para o desenvolvimento. Se dependesse do mercado, né? Não é o Walter Mercado, não, né? É o mercado, esse monstro incorpóreo e imaginário que a grande mídia chama de mercado. Se dependesse dele, em 72 a gente parava o nosso desenvolvimento ali mesmo e a gente passava a importar tudo. E agora nós estamos chegando a esse ponto, né? Em nome do clima, em nome da liberdade, em nome de qualquer dessas palhaçadas que são criadas lá no Atlântico Norte para enganar e subdesenvolver a gente. Então, é por tudo isso que nós não temos tempo, né? Nós não temos tempo porque 75% do pré-sal já está em mãos estrangeiras. Ô, Felipe, antes de falar isso, eu queria mostrar aqui interessante na Wikipedia, né, do Clube de Roma. Olha que informação. Aquilo tudo era científico, né, as previsões, porque eles, na verdade, era um estudo elaborado pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, né, assim, renomadíssimo ali, está do lado de Harvard, Yale e tal. Pois é, né? Pois é. Falaram aqui, ó, utilizando modelos matemáticos, o MIT chegou à conclusão de que o planeta Terra não suportaria o crescimento populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos e ao aumento da poluição, mesmo tendo em conta o avanço tecnológico. Como você falou aí, então, em 72, usando a ciência, os modelos matemáticos, aí, os melhores cientistas possíveis e disponíveis, eles disseram isso que você falou. Aí a progressão deles disse que o petróleo ia acabar em 92, que o crescimento populacional ia trazer o apocalipse, etc. E aí, estava errado, né? Estava errado isso aí, Felipe. Ou seja, era esse o consenso científico de 72. O consenso, entre aspas, né? Porque para haver consenso, precisa haver uma unanimidade. É preciso que todos os envolvidos concordem. Para haver um consenso científico, é preciso que todos os cientistas concordem, né? E eles entrevistaram todos os cientistas? Não, eles sempre, com o dinheiro dos Rockefeller, com o dinheiro da OCDE, as elites mundiais foram e disseram, ó, isso é o consenso. E a mesma coisa com as mudanças climáticas antropogênicas hoje. O único argumento que eles têm para definir isso é que é um consenso científico. Só que a ciência não trabalha com base no consenso, a ciência trabalha com base nas evidências. E eles obliteram completamente as evidências apenas para não contestar o que eles chamam de consenso. Ou seja, a gente vê que esses ditos consensos científicos são fraudes. O fim do mundo que o Clube de Roma previu em 72 foi uma fraude. Isso não aconteceu. E o fim do mundo que está sendo previsto hoje pelos IPCC da vida, isso é uma fraude também. Aliás, o IPCC não tem nada de científico. O IPCC é um grande embuste para enganar os trouxas, principalmente dos países subdesenvolvidos. De ciência, o IPCC não tem absolutamente nada. O IPCC, inclusive, frauda modelagens matemáticas para chegar aos seus resultados apocalípticos. Ô Felipe, eu tô vendo que lá só tem gente boa, né, no Clube de Roma. Olha só, tem o rei Juan Carlos da Espanha, aquele que foi pego fazendo safari na África para matar elefante e rinoceronte, rainhas, né, cabeças coroadas da Europa, mas tem o Fernando Henrique Cardoso, olha quem representa o Brasil lá, Fernando Henrique Cardoso, Gorbachev, né, responsável, o agente que conseguiu dar o maior entrega pessoal, a maior contribuição pessoal para a causa do imperialismo foram Gorbachev e o Yeltsin, sem sombra de dúvida, mas ali, querendo reproduzir para essa década, né, a Gorbachev do século XXI, foi Dilma Rousseff, como a gente sabe. Só falta convidarem ela também. César Gaviria, aquele ex-presidente da Colômbia, que abriu geral para os Estados Unidos irem lá, né, fazer os comandos e tal. É o presidente, aliás, que é retratado naquela série Narcos, né, que a gente sabe que é a versão dos americanos, mas mesmo ali você vê como o cara era sabujo. Mesmo ali você vê. Então, só gente boa, Felipe Quintas. Ou seja, quando o Fernando Henrique morrer, quem vai assumir vai ser a Tabata Amaral. A Tabata Amaral vai ser representante tupiniquim no Clube de Roma. É bom porque aumenta a diversidade. Ela é mulher, né, periférica, favelada, aumenta a diversidade. Representatividade. Com o Clube de Roma tendo essa gente, se é que dá para chamar isso de gente, tendo esses indivíduos como membros,
foi esse mesmo Clube de Roma que impôs o consenso científico em 72 dos limites ao crescimento, né? Ou seja, justamente no momento em que o mundo passava pela sua fase de maior prosperidade, pela sua fase de maior desenvolvimento das capacidades adquiridas de conhecimento, de intervenção do ser humano na natureza, justamente naquele momento de grande prosperidade humana em que o Estado e o setor privado de cada país colaboravam para o desenvolvimento nacional, da maioria dos países. Justamente naquele momento as elites financistas do Ocidente se reuniram e disseram: chega, agora vamos atrasar o desenvolvimento dos países para valorizar os nossos ativos na Bolsa de Valores. E, coincidência ou não, o relatório do Clube de Roma veio um ano antes do choque do petróleo, né? E existem várias evidências de que o choque do petróleo foi acordado entre os grandes financistas do Ocidente e os sheiks árabes. Não à toa, os petrodólares que foram aferidos com o aumento dos preços do petróleo foram todos depositados nas praças financeiras de Londres e de Nova York, reativando o setor financeiro desse país que estava caidinho desde a crise de 29. Ou seja, então o choque do petróleo salvou o financismo no Atlântico Norte, né? E existem várias evidências que antes do choque do petróleo, os Rockefeller, os Rothschild se reuniram várias vezes com os sheiks árabes para definir o timing da crise, né? Isso ferrou a indústria em praticamente todo o Ocidente. O Brasil foi um dos poucos países que nadou na contramão da época, e daí a grandeza do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel, que buscava justamente uma mudança na estrutura produtiva do país para responder aos constrangimentos vindos do choque do petróleo. Então, foi uma grande inovação, porque já na época a palavra de ordem era cortar gastos, privatizar, entregar o país ao setor financeiro. O Geisel falou: não vamos fazer isso, vamos enfrentar a crise com uma mudança estrutural na produção para industrializar o Brasil e preencher a lacuna que faltava na industrialização brasileira, que era a produção nacional de bens de capital, né? Aí veio o segundo PND usando o Estado, principalmente BNDE, Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, CSN, Uzi Minas e outras estatais para impulsionar essas transformações estruturais. E aí o BNDE criou vários programas de estímulo à indústria nacional de bens de capital. Lembrando que uma das coisas que diferenciam os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos é a presença de uma indústria nacional de bens de capital nos países desenvolvidos. E foi com base no desenvolvimento dessa indústria que o governo Geisel buscou superar os efeitos deletérios da crise do petróleo, sem contar o Proálcool, uma grande inovação liderada pelo Estado, que representou uma grande inovação na produção de combustíveis e na produção energética, que é um marco no mundo. O rendimento e o sucesso que o Brasil alcançou com a produção de álcool e de carro movido a álcool, nenhum outro país do mundo conseguiu. Ou seja, o Brasil tem um passado de que se orgulhar. Existem experiências na nossa história que atestam a nossa capacidade de desenvolvimento, a nossa capacidade de autossuperação, mas parece que precisa haver um Estado comprometido com o desenvolvimento do país. É preciso haver um Estado que seja nação, um Estado comprometido com a nação, comprometido com fazer o país se voltar para dentro, para, a partir dos seus recursos, a partir das suas possibilidades, criar novas oportunidades. Ou seja, transformar constrangimentos estruturais em possibilidades sociais e econômicas, né? Isso não se faz sem uma política nacional, sem uma estratégia nacional de desenvolvimento. Isso não se faz sem um forte sentimento nacionalista presente nas elites dirigentes do país. Só que as elites dirigentes da época, o Geisel, João Paulo dos Reis Veloso, Severo Gomes, até mesmo o Simons, apesar de todos os limites do Simons, mas não era um entreguista como é o Paulo Guedes, ou Bolsonaro, ou Mourão. Enfim, havia um sentimento patriótico ali. E foi justamente quando houve esse sentimento patriótico que a burguesia de São Paulo começou a pedir o fim da ditadura e a redemocratização. Aí, em 77, tiveram os industriais de São Paulo fizeram a Carta pela Democracia, pedindo o fim da ditadura, porque, segundo eles, o Estado estava grande demais e precisava reduzir o Estado. Ou seja, as oligarquias brasileiras
apoiaram a redemocratização porque viram na redemocratização uma possibilidade de destruir o Estado Nacional Desenvolvimentista e o Estado Social que havia sido construído nas décadas anteriores. E é esse o sentido da democracia que nós temos desde então. E o governo Bolsonaro é a culminância disso. Mas nem de longe é o ato final. Porque depois do Bolsonaro vem Luciano Huck, depois de Luciano Huck, sabe-se lá mais quem vem. É claro que todos esses governos são estáveis e fadados ao fracasso, mas eles não são feitos para dar certo. Eles são feitos apenas para dar uma representação presidencial à dominação política da banca, à dominação política do grande capital financeiro. Então não importa se é Bolsonaro, Luciano Huck, Tabata Amaral, Haddad. Não, absolutamente isso não importa, até porque o presidente é só um fantoche para permitir a entrega, para viabilizar a entrega do país. Enquanto o setor financeiro não pode ele mesmo sentar na cadeira presidencial, enquanto o Brasil não pode virar definitivamente uma ditadura do setor financeiro, né? Enquanto o Jorge Lema não pode ser coroado imperador do Brasil, enquanto o George Soros, o Warren Buffett não podem sentar na cadeira de presidente do Brasil, e nem eles querem isso, porque isso é se expor muito. Quem tem poder prefere ficar nos bastidores, movimentando as cordinhas, movimentando os seus fantoches, criando falsas disputas, criando fatos políticos convenientes a eles, né? Então, como eles não querem assumir a linha de frente, então eles colocam seus fantoches. Aí tem Bolsonaro, tem Luciano Huck, tem Dória, tem Moro, tem Tabata Amaral, enfim, tem o que não falta o que não falta aí é gente. Tem Tabata Amaral, tem Jean Willis, não falta. Eles estão muito bem servidos quanto a isso. E com relação à pauta identitária, o Luciano Huck ele sai na frente, né? Porque ele tem um irmão gay, já foi pego com baseado, né? Então fuma maconha, ele pode agradar muita gente aí, Felipe. Se bobear, vai ser o candidato já de esquerda. O Gregório do Vivier, no ano passado, chegou a escrever um artigo defendendo o Luciano Huck, né? Dizendo que o Luciano Huck para presidente seria uma boa pedida. Só que ele tomou tanta crítica na época que eu acho que ele não defendeu mais essa ideia. Mas é claro que se voltar o projeto Luciano Huck, é claro que o Gregório do Vivier vai estar na frente disso. E pior ainda, o Bolsonaro vai deixar o Brasil tão estropiado, o Brasil vai chegar tão ferrado socialmente em 2022 que a pauta de combate às desigualdades sociais vai convencer muita gente em 2022. Por isso que os financistas, como Armínio Fraga, já estão se antecipando a isso, para controlarem essa pauta, para permitir que essa agenda de combate à desigualdade social não saia do raio de interesse do grande capital. E de forma nenhuma seja associada ao nacionalismo. Isso que é muito importante. Exatamente. Da mesma forma que os financistas colocaram o Bolsonaro para capturar a pauta nacionalista e deformá-la, ressignificar o nacionalismo para que ele passe a ser entendido como seu oposto, né? Porque o Bolsonaro serve para isso. O Bolsonaro serve para inverter o sentido de nacionalismo que sempre houve na história do Brasil. Da mesma forma, os financistas já trabalham para inverter a pauta socialista, para inverter o significado de combate às desigualdades sociais, né? Para transformar o combate às desigualdades sociais em mero assistencialismo, em mera filantropia, em mero pobrismo, ou seja, para consagrar o Brasil Solidário da Ruth Cardoso como o grande programa de distribuição de renda que o Brasil pode ter, né? Então, os financistas já estão se antecipando aí. Armínio Fraga está falando em combate à desigualdade social. Alguém acha realmente que o funcionário do Jorge Soros, que o diretor do Jorge Soros quer combater desigualdade social? Muito pelo contrário, né? Agora, ele usa isso para usar o poder e o dinheiro da banca para capturar essa agenda e impedir que saia no controle dela. E como a maior parte da esquerda é gado, como a maior parte da esquerda segue o que a grande mídia e o grande capital falam, então a maior parte da esquerda vai comprar isso tranquilamente. Então, vai ser o candidato de esquerda em 2022 vai ser o Luciano Huck. E aí ele tem todos os atributos para isso. Ele defende política social, né? Ele vai vir com esse papo aí de combate às desigualdades, vai mesclar isso com o identitarismo, como o Luciano Huck já disse, não vai ser gente branca e rica que vai resolver
problema do Brasil, como se ele não fosse branco e rico. Quer dizer, a princípio ele é judeu, né? O judeu, a princípio, não é branco, né? Mas no Brasil, Luciano Huck passa como branco, né? Aí, imagina, o Luciano Huck falando que não é gente branca e rica que vai resolver o problema do Brasil, né? Ele é o quê, então, né? Então, ele mescla essa falsa preocupação social com identitarismo. E, ao mesmo tempo, ele é visto pelos mais pobres como alguém que vai resolver os problemas imediatos, como alguém que vai dar casa, como alguém que vai consertar o carro. Ou seja, o Luciano Huck é o lulismo sem o petismo, né? É a limitação de horizontes do Lula sem aquela base organizacional, sem aquela base sindical do PT. Né? Ou seja, o Luciano Huck é o Lula da desindustrialização. É o Lula pós-desindustrialização. É isso que fica. Então, se alguém quiser saber a verdade sobre o Lula, é isso. O Lula foi mais um resultado do seu contexto, das suas circunstâncias, do que propriamente uma grande liderança nacional, porque sem aquele contexto de industrialização, sem aquele contexto pós-milagre econômico, o que sobra do Lula é isso, é o Luciano Huck. Né? Aí a gente vai ver de novo aqui toda aquela conversa fiada do PT de elite branca, de que quem ganha R$ 2.000, R$ 3.000 é um privilegiado, quem ganha R$ 8.000 então é um marajá. Né? E para isso deve ter os seus direitos cortados, porque o motivo alegado é distribuir algumas esmolas para quem ganha R$ 50, mas o motivo real é para aumentar a valorização do capital de quem tem milhões, bilhões, né? Enfim, botar azeitona na empada do Lema e usar os miseráveis como escudo humano para esconder os reais interesses do Lema. Então, infelizmente, é esse o cenário catastrófico que nós temos hoje no Brasil e que continuaremos tendo, porque, sinceramente, eu não vejo possibilidade nenhuma de modificação desse quadro. Para ver essa possibilidade, era preciso que houvesse uma oposição forte, uma oposição consistente. Mas onde é que nós vemos isso? E o pior, onde é que nós vemos a possibilidade disso surgir? Quem é o que é a esquerda no Brasil hoje? Né? Aqui ficou reduzido. Né? Não tem. Né? Quer dizer, a esquerda virou a esquerda do capital. Né? É a esquerda da intimidade. Né? É a esquerda que defende que todo mundo pode fumar maconha. Né? Só que todo mundo pode fumar maconha. E o dinheiro para comprar maconha? Né? Vai vir de onde? Né? Outra coisa, a pessoa precisa sobreviver, então ela precisa pegar a pessoa precisa trabalhar no Uber, precisa entregar comida pelo Uber Eats, iFood. Como é que ela vai fazer isso se ela estiver maconhada? Como é que ela vai fazer isso se... aí ela vai comer a encomenda dela toda, né? Ali, né? No meio da a pessoa fuma um baseado, vai entregar iFood, no meio do caminho resolve comer a encomenda ali, né? É assim que a coisa vai ser resolvida. A mesma coisa que a questão do aborto, né? Eu vejo a questão do aborto hoje como uma questão reacionária, né? Porque legalizar o aborto, né? Permitir o aborto. Digamos que o aborto seja realmente público, gratuito, universal, como a esquerda defende que seja. O que não vai ser, porque se não tem nem gesso no hospital, quanto mais instrumento médico para fazer aborto. Mas digamos que o aborto seja a única coisa que funcione no SUS, né? Suponhamos isso. Aí as feministas vão ficar felizes, os identitários vão ficar felizes, né? A ONU vai ficar feliz, o Bernie Sanders vai ficar feliz, a Greta Thunberg vai ficar feliz. Né? O aborto é a única coisa que funciona no setor público de saúde do Brasil, suponhamos. Né? Aí a única coisa que ele vai servir num momento de extrema degradação das relações sociais e materiais do Brasil é para a mulher não perder o emprego. Né? Ou seja, a mulher, como ela precisa se alimentar, como ela precisa comprar comida, então ela precisa trabalhar no Uber, entregar Uber Eats o dia todo. Né? Se ela estiver grávida, ela não vai conseguir isso. Né? Se a mulher estiver grávida, ela não vai
ela não vai conseguir trabalhar no camelô, né? Aí ela vai lá, aborta e pronto, aí já fica livre para voltar para trabalhar, né? Então, o aborto, que a princípio seria uma questão de emancipação da mulher, nos dias de hoje, a única função do aborto é liberar a mulher para o mercado de trabalho cada vez mais precarizado e degradado, e cada vez mais explorador em relação às mulheres, aos homens, enfim, a todo mundo, né? E fora que esse próprio regime econômico, o ultraliberalismo, ele incentiva o aborto de qualquer forma, sendo ele legalizado ou não. Porque hoje já está difícil arrumar emprego. Se a mulher engravidar, é que ela não arruma mesmo. É um pouco mais complexa a questão, porque tem relações pessoais, por exemplo, uma gravidez resultando de um relacionamento que foi casual, acidental, e a pessoa não tem o plano de constituir família com aquela pessoa e acha importante criar uma criança com a família. Então, por isso, ela tem que ter controle, planejamento até familiar, de você poder ter uma família ou não. Então, mas eu concordo com você, que ao capital convém essa pauta, e a gente vê isso refletido na fala do Bernie Sanders, que como política de combate às mudanças climáticas, ele pretende financiar abortos no terceiro mundo. Exatamente. Não é só o Bernie Sanders, toda a discussão que teve sobre aborto na Argentina no ano passado foi baseada nisso. Aliás, não à toa a discussão sobre aborto na Argentina veio justamente no momento em que o Macri entregou a Argentina ao FMI. Quando o Macri entregou a Argentina de volta ao FMI, e aí começou de novo todo aquele arroz, toda aquela devastação que o FMI sempre promove nos países subdesenvolvidos, aí estourou a discussão sobre aborto. Aí houve grandes marchas a favor do aborto, a marcha contra o aborto foi maior ainda, né? Na Argentina, o Catraca Livre não noticiou, mas a marcha contra o aborto foi maior do que a favor do aborto na Argentina. Aí os argentinos ficaram discutindo isso, o Macri apoiou o aborto, é claro que o Macri vai apoiar o aborto. Onde tiver dinheiro envolvido, ele vai apoiar, né? Ele quer liberar as mulheres, ele quer liberar as mulheres de qualquer jeito para o mercado de trabalho mais explorador que possa ter. Porque o ultraliberalismo não vai fazer o que acontece, por exemplo, nos países escandinavos, ou acontece na Hungria, que a mulher tem 2, 3 anos de licença maternidade e recebendo salário. Na Hungria, então, no primeiro ano, a mulher recebe 110% do salário dela. Ou seja, mesmo que a mulher não deseje ter o filho e tudo mais, mas existe um incentivo material, um incentivo econômico do Estado para que ela possa ter a criança e cuidar da criança e dividir a responsabilidade com os pais também. Na Hungria, não sei, mas na Escandinávia a licença paternidade também é bastante generosa e a mulher e o homem podem alternar, ou seja, existe um incentivo econômico do Estado para a coesão familiar. Ô Felipe, você tem alguma informação se essa política na Hungria já mostra frutos? Porque a Hungria era um dos países com a mais baixa taxa de natalidade, aí, desde a época ainda do comunismo, ainda nos anos 80, era baixíssima, né? Era uma população que realmente estava diminuindo já em termos reais. Esses incentivos aí funcionaram? Já dá para ter uma ideia? Aumentou um pouquinho, mas nada muito significativo também. Por isso que o governo está correndo atrás. Mas eu acho também que vai de uma questão cultural, que nenhum governo da Hungria vai conseguir reverter isso, né? Porque quanto mais economicizada é a mentalidade das sociedades, menos filhos elas têm, por um motivo natural, porque filhos são despesas ao longo do tempo, né? Então, o Estado húngaro assume uma responsabilidade cada vez maior na criação dos filhos também para estimular. Houve um aumento, mas ainda não é um aumento tão expressivo. Ainda não é suficiente para recompor a perda demográfica que a Hungria sofreu ao longo dessas últimas décadas, especialmente após o colapso do comunismo, né? A perda demográfica é essa que foi generalizada entre os antigos países comunistas. A Rússia, então, foi uma das mais penalizadas quanto a isso. Por isso que... Só com o fim da União Soviética, ela perdeu automaticamente 1/3 da população, passou a ser estrangeira. A expectativa de vida na Rússia caiu quase 20 anos. Isso sim é genocídio, né? E quem estava por trás disso? George Soros, né? George Soros foi um dos arquitetos dessa demolição da Rússia. E George Soros é o patrão do Armínio Fraga. E Armínio Fraga agora é quem está vendendo o combate à desigualdade social no Brasil. Você imagina o objetivo disso, né? Imagina o que vai significar esse combate às desigualdades sociais, né?
vai ser simplesmente chamar o cara que ganha 2, 3, 4 mil reais de privilegiado, de elite branca, de macho branco hétero, né, para tirar ainda o emprego que ele, porventura, ainda tem, aí tira dele, desemprega o funcionário público, e aí cria ali uma esmolinha para o mais pobre, né, coordenada pelo Banco Mundial, cria ali uma sopinha com selo verde do Banco Mundial para distribuir para os mais pobres, né, porque tem que distribuir a sopinha, mas tem que evitar o aquecimento global também, né, não pode. A sopinha, quando for metabolizada no aparelho digestório da pessoa, não pode contribuir para as mudanças climáticas. Então tem que ser a sopinha com o selo verde do Banco Mundial, né? Que é o avião de campanha da Ocasio-Cortez vai distribuir a sopinha do Banco Mundial aqui para os miseráveis do Brasil. Com drones carregados a energia solar, possivelmente, né? Exatamente. Com drones carregados a energia solar de plantas solares que os Estados Unidos vão instalar aqui no Brasil, né? A energia vai ser mandada direto para os Estados Unidos, mas a planta vai ser aqui no Brasil. E ao invés daquela energia ser dirigida aqui para dentro, não, vai ser voltada lá para os Estados Unidos. Mas aí o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, o Ocasio-Cortez vão retribuir mandando o drone alimentado com energia solar criada aqui no Brasil, vão mandar o drone para distribuir a sopinha com selo verde do Banco Mundial entre os miseráveis. E aí o catraca livre, quebrando o tabu, vão ao delírio. É tudo que eles querem, né? E com pílula anticoncepcional também, né? Já vai junto. A pílula anticoncepcional vai estar dissolvida ali na sopinha. É por isso que a sopinha vai ter o selo verde do Banco Mundial, porque tem o anticoncepcional diluído ali dentro, né? E para quem achar que isso é ficção científica, é exagero, era isso que a Aliança para o Progresso defendia nos anos 60, que toda ajuda social aos países do terceiro mundo tivesse condicionada à distribuição de pílulas anticoncepcionais. E eles efetivamente misturavam pílula anticoncepcional na comida, ali que era distribuída para a América Latina, para a África, né? Por isso que a esquerda... Tem registro disso, Felipe? Eu não sabia disso. Tem vários indícios disso aí. Tem um livro muito bom do Mário Vitor de Assis Pacheco, que é Neocolonialismo e Controle de Natalidade. Ele descreve vários desses mecanismos dos países imperialistas para controlar a natalidade nos países terceiro mundo e impedir o desenvolvimento deles. É um livro muito interessante. Claro, existe um cara de esquerda, ele, né? Claro, existe um certo conservadorismo típico da época, mas o argumento central do livro é excelente. E ele demonstra isso, como toda ajuda social era condicionada a distribuição de anticoncepcionais, e quando eles não conseguiam a distribuição de anticoncepcionais assim, explicitamente, eles embutiam na distribuição, e isso chegou a ser desmascarado. Então, isso tudo, esse pano de fundo malthusiano, que é o que orienta o ultraliberalismo em suas versões tanto neoconservadora quanto progressista, né? Então, isso não faz parte de um passado que foi superado. Isso é o presente hoje. Então, é por todas essas coisas que nós não temos tempo. Mas nós não temos tempo, não é porque o mundo vai acabar em 2028. Nós não temos tempo porque a destruição do país está acontecendo numa velocidade que impedirá o reerguimento nacional num curto espaço de tempo pelas próximas décadas. É algo muito grave, né? E tudo isso está acontecendo porque há um grande acordo no país para que isso ocorra. Então, é muito grave a nossa situação, e eu não acredito que isso possa ser revertido facilmente, simplesmente porque não há grupo interno aqui no Brasil que conteste isso. Então, é claro que muitas vezes as mudanças internas dependem de fatores externos. E nós vivemos um momento em que a configuração de forças no mundo está sendo modificada. Mas se não houver força interna para aproveitar essa mudança mundial, simplesmente as coisas não acontecem. E não está tendo força aí, interna nenhuma. Os campos de direita e de esquerda são isso.
Porque a gente está vendo o campo popular, o povo está perdido, está completamente perdido. Para o povo se orientar, é preciso que haja uma elite orientada para isso. É preciso que haja uma elite política com capacidade de orientar o povo. E essa elite política não tem. O que nós temos de elite política hoje é Bolsonaro, Dória, Paulo Arthur de um lado, e do outro, Paulo Pimenta, Haddad, Luciano Huck, Armínio Fraga. É isso que nós temos. Né? E é isso que está polarizando as disputas políticas. Então, não tem mais projeto nacional. O único projeto que tem é um projeto antinacional. Né? O que é um projeto nacional? É um conjunto de valores e de propostas que perpassam todos os aspectos políticos. Então, se a pessoa é de direita, se é de esquerda, ela compartilha mais ou menos aqueles interesses, com algumas nuances e variações, mas a estrutura, o cerne é o mesmo. O projeto nacional que tem hoje no Brasil é antinacional, né? Porque o que perpassa todos os aspectos políticos é justamente a defesa da demolição do Brasil, em todos os seus aspectos. A Maria Cláudia aqui no chat, ô Felipe, que eu vou dizer que ela ontem leu uma matéria sobre uma galera que defende usar roupa amassada, porque o ferro de passar contribui para o aquecimento global. Ainda interessante nessa história aí que você falou da Aliança do Progresso vincular a comida ao anticoncepcional, isso é uma maneira já tradicional de controlar praga, né? Tinha lá o pessoal né, lá faz isso lá na Austrália com os coelhos, mas olha só, até em Barcelona, cidade que eu morei, que eu gosto muito, falou o seguinte, ó, Barcelona vai usar anticoncepcionais para controlar a população de pombos, né? Então, vão colocar na comidinha lá no milho, foi alertado aí por um expressionauta também na seção de comentários que tinha esse milho anticoncepcional e vão fazer isso. Aliás, quem tem cachorro, né, e faz controle de pulga, sabe que surgiu nos anos 90 um método revolucionário, que em vez de você colocar aqueles remédios fedidos e tal, você dava um comprimido para o cachorro, me foge o nome agora. E aí a própria comida da pulga virava anticoncepcional, porque já ficava na corrente sanguínea do cachorro o anticoncepcional para a pulga ia lá, picava ele, ao mesmo tempo que ela se alimentava, ela se tornava estéril, Felipe Quintas. Ou seja, é claro que isso vai ser utilizado para as pessoas, para os seres humanos. É o principal objetivo, né? Utilizar isso para os seres humanos. Por quê? Porque para uma pessoa, até uma pessoa entrar numa fase madura o bastante para poder dar uma contribuição à sociedade. Tá boa a conexão aí? Deu uma travada, mas voltou. Ah, tá. Então, até a pessoa chegar a uma fase madura em que ela possa dar uma contribuição significativa à sociedade, ela tem que passar por uma série de momentos em que ela fica, digamos assim, economicamente inativa, né? A infância, uma parte da adolescência. E é a fase que a pessoa só dá custo, né? Em termos econômicos, é uma fase em que a pessoa só dá custos. Para a família assumir esses custos, é preciso que haja emprego de qualidade, é preciso que haja uma proteção social, né? Para que os pais da criança trabalhem, é preciso que o Estado entre com a sua parte, criando creches, criando escolas em tempo integral, criando toda uma estrutura voltada para que essas pessoas não fiquem abandonadas e possam se desenvolver adequadamente para um dia se tornarem cidadãos e trabalhadores de plenos direitos. E isso não interessa ao ultraliberalismo. Nada que não dê lucro interessa ao ultraliberalismo. Então, a infância, a adolescência não interessam ao ultraliberalismo. Da mesma forma que a velhice não interessa. É por isso que, com a reforma da Previdência, eles querem matar os velhinhos. Né? Por quê? Porque os velhinhos já não são mais lucrativos. Né? Não tem como um velhinho pegar uma bicicleta e entregar o Uber Eats. Não tem como fazer isso. Né? Então, já que ele não pode gerar mais divisas para ser acumulada pelos poderosos, então o que faz? Acaba com ele. Né? Por isso que o liberalismo acaba com as aposentadorias. Porque a aposentadoria é uma instituição social e socialista em que o Estado entra com uma atividade que não é voltada para o lucro, mas é voltada com uma recompensa financeira pelos serviços que aquela pessoa prestou ao longo da vida. Ou seja, o princípio da aposentadoria pública, que toda aposentadoria tem que ser pública,
O princípio da aposentadoria pública é um princípio socialista, ou seja, é um princípio que foge das regras de mercado, é um princípio que foge da predominância do lucro. É um princípio que coloca as pessoas acima do lucro, coloca o dinheiro a serviço das pessoas e não o contrário. Por isso que o ultraliberalismo quer acabar com as aposentadorias. E da mesma forma ele quer acabar com a infância. Da mesma forma ele quer acabar com a rede de proteção social que permite as crianças se desenvolverem para se tornarem adultos, cidadãos e trabalhadores, né? E ainda quando o Estado não entra com uma proteção direta por meio de creches, escolas em tempo integral, aí a responsabilidade recai na família. Mas para as famílias educarem adequadamente esse indivíduo infante, é preciso que haja emprego, é preciso que os adultos estejam empregados, é preciso que eles recebam salários, é preciso que eles tenham férias para poder acompanhar as férias dos filhos, né? É preciso, enfim, haver uma série de mecanismos de proteção social, de proteção trabalhista, que são princípios que fogem da esfera do lucro, que são princípios socialistas, ainda que inseridos em regimes capitalistas, mas eles fogem da lógica capitalista de lucro e acumulação a qualquer custo. Então, o ultraliberalismo quer acabar com isso. E como ele sabe que se acabar com isso, o que vai haver vai ser uma horda de miseráveis, uma horda de abandonados que podem a qualquer momento colocar a ordem em risco, então o que eles fazem é melhor não nascer, né? E aí eles fazem uma série de incentivos econômicos para que as pessoas não nasçam. Então, a precarização do trabalho, o aumento da exploração do trabalho, a uberização do trabalho, é uma forma de controle populacional, é uma forma de controle. E junto com isso vem todo um discurso progressista glamourizando o aborto, glamourizando o individualismo, justamente por quê? Porque a esquerda de Oslo e a direita de Chicago são duas faces da mesma moeda. Uma é o complemento necessário da outra. E os donos do mundo, que são quem financia tanto a direita de Chicago quanto a esquerda de Oslo, combinam os dois. Então, o George Lehman, o Warren Buffett, o George Soros, o Bill Gates, eles são a direita de Chicago e a esquerda de Oslo ao mesmo tempo, né? E aí essas duas dimensões da mentalidade deles, eles usam para criar dois movimentos aparentemente antagônicos que monopolizam as disputas políticas, mas que na verdade servem ao mesmo senhor, que é a banca, né? E nós estamos dominados por essa gangue. E essa é a nossa tragédia nacional. Não existe, no momento, nenhuma alternativa viável a isso. Não existe nenhum grupo político com força para contornar essa falsa polarização, para contornar o poder da banca. Não existe. Está tudo dominado no Brasil e as perspectivas não são nada boas. Se não tem, a gente tem que chamar pra gente, Felipe. Assim vai ter que ser. Exatamente. Por isso que o Duplo Expresso cumpre um papel de vanguarda no debate político brasileiro, né? Espero que nós estejamos colocando os tijolinhos da reconstrução do país, mas não sou otimista de achar que estamos criando uma nova corrente, uma nova tendência, porque o outro lado é muito forte, né? Quebrando o tabu, catraca livre, é isso que monopoliza a oposição ao Bolsonaro. Se prestar atenção no que as pessoas... às vezes eu olho assim para ver o que as pessoas... No ônibus eu olho para ver o que as pessoas estão vendo no celular, né? Muitas vezes eu vejo cada vez mais conteúdo anti-Bolsonaro, conteúdo crítico ao Bolsonaro, entre pessoas comuns. Só que a maior parte desses conteúdos vem tudo assim, de catraca livre, quebrando o tabu, revista Fórum, às vezes, né? Brasil 247, às vezes também. É isso que monopoliza a agenda de oposição ao Bolsonaro. E esse monopólio serve apenas para manter o cerne da dominação financeira que se exerce através do Bolsonaro. Eu nunca vi ninguém compartilhando Duplo Expresso no celular. É um desafio, então a gente tem que conseguir fazer isso, Felipe. A gente está fazendo a nossa parte. Agora nós somos uma gotinha de lucidez num oceano de mediocridade e barbarismo. Infelizmente, essa a verdade. Mas a gente tem que continuar aqui falando o que acontece, mostrando a verdade que
convencendo um certo grupo de pessoas já é melhor do que deixar a banca assumir uma aura de consenso que ela não tem. Não existe esse consenso, o outro lado está muito desorganizado e não tem meios institucionais para fazer prevalecer, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que expressar nossas ideias, muito pelo contrário. Aí é que nós temos que expressar mesmo para quebrar dentro dos limites que nós temos que quebrar esse falso consenso. Ontem ainda eu comentava, Felipe, eu concordo com a sua avaliação de que no atacado a gente está perdendo de lavada. No varejo, a gente conseguiu aqui, com muito trabalho, impor algumas derrotas ao golpe, pelo menos fazer eles terem que usar um outro cartucho em vez do cartucho original. Só que eles têm várias opções, né? Queima uma, eles tiram outra, né? De onde você tira uma, eles têm mais 5, 6 cartas, 7 para colocar no lugar. Então, questões que a gente fez aí, né, desmascarando a Lava Jato em relação à questão dos documentos do Odebrecht, eles tiveram que fazer um ajuste ali de rota, admitir a Polícia Federal, por exemplo, num parecer lá num técnico pedido pelo Sérgio Moro, de que eles tinham falsificado os documentos, né, as provas, supostas provas do Odebrecht. Também, por exemplo, a história do hacker russo, era a última aí que ia vir, né, para justificar essa história que está vindo agora. Preste atenção como tudo faz sentido. A história de que o GSI tem que assumir a internet para aumentar a segurança era para ser o corolário da história do ataque russo. Agora, não, é um problema de segurança nacional e vem isso. Então você vê, a gente queimou a história do hacker russo, eles tiveram que sair com o hacker de Araraquara, mas o plano continuou, que é passar o controle para o GSI. Mas você vê, como você fala, a gente tem tão pouca, tá tudo tão dominado, que apesar da gente ter desmontado do hacker russo, eles saem com uma dessa, um João sem braço lá, um Arara hacker, e fala, não, precisa então passar o controle da internet para o GSI. Você imagina o que eles não vão fazer com o alcance de espaços como o Duplo Expresso, como o canal do Rubem Gonzalez, que já chegou aí para conversar com a gente? O que eles não vão fazer com o GSI controlando a internet no Brasil? É o que eles querem fazer. E aí, por exemplo, a última que a gente desmontou aqui ao longo de junho para cá e que deve produzir o resultado hoje, é essa história que era um golpe da progressão de regime no Lula, que é uma armadilha. É uma armadilha em que ele ia sair para voltar imediatamente com a confirmação da segunda condenação, com quase certeza, ou muito provavelmente, pelo menos, era o que ia acontecer, em que ele seria mandado para uma prisão de segurança máxima, prisão federal, ou então um quartel na volta, em vez de ficar ali na superintendência, onde ele faz barulho, fica dando entrevista aí quase todo dia, atualmente, né? Não, um presídio de segurança máxima não é assim, um quartel muito menos, são áreas de segurança e acesso restrito. Então, parece que dessa vez a gente conseguiu, mas você vê, eles têm aí uma mão cheia, daqui a pouco vem uma nova. Então, de fato, a gente precisa aumentar muito a nossa escala e é importante que surjam outros espaços, aí 60, 600 Duplo Expresso, para conseguir começar a impor derrotas no atacado. Até aqui a gente só foi derrotinhas no varejo, a gente precisa fazer isso. E aí, Felipe, antes da gente se despedir, eu queria pedir para você que você comentasse, tem tudo a ver com a sua fala de hoje, algo que eu vou botar na tela, você deve ter visto semana passada que eu mandei para você também, que é o resumo simbólico do Brasil atual. Olha só, um expressionauta nos informou no Twitter, olha, ao longo da semana passada, que que ocorreu com ele na semana passada uma dessas ironias da vida. Ele pegou um Uber em Florianópolis, cujo motorista era, vejam só, sobrinho bisneto de Getúlio Vargas. E falou o seguinte, o cara está sofrendo as consequências da prostituição dos direitos que o próprio tio dele criou. É uma ironia muito triste. Mas nada que está ruim não pode piorar quando você vê que outra pessoa, símbolo do trabalhismo, o João Goulart, o seu descendente, João Goulart Neto, também está na precariedade laboral, também atuando como motorista do Uber. E aí eu compartilhei essas duas falando o seguinte, é o resumo simbólico do Brasil atual. Descendente de Getúlio Vargas, literalmente uberizado. Ganha vida não na indústria, mas como motorista do Uber, sem nenhum dos direitos estabelecidos pelo bisavô em favor dos trabalhadores. Pior, o mesmo vale para o descendente do ministro do Trabalho de Vargas, aquele que dobrou o salário mínimo, um certo João Goulart. Felipe Quintas. Agora, eu quero saber como é que estão os descendentes do Lacerda. Como é que estão os descendentes do Roberto Campos, os descendentes dele estão aí no Banco Central, dirigindo o Banco Central. Ou seja, o Getúlio Vargas, que era acusado pelo Lacerda, pelo Roberto Campos, de estar mergulhado no mar de lama, de ser corrupto, com todo aquele udenismo, morreram pobres e seus descendentes estão cada vez mais pobres, acompanhando os rumos da maioria do Brasil, da maioria do povo brasileiro. Enquanto os honestos da UDN, os honestos
ultraliberais, Carlos Lacerda, os descendentes do Carlos Lacerda, do Roberto Campos, do Eugênio Goudin, estão todos com as burras cheias de dinheiro. Ou seja, então a gente vê quem de fato estava mergulhado no mar de lama, e a gente vê o poder da grande mídia, o poder do dinheiro comprando as ideias e fazendo a cabeça de tanta gente. O Getúlio Vargas e o João Goulart, a família dele mantém-se fiel aos seus patriarcas, por assim dizer, né? Porque o Getúlio, o João Goulart, acompanhava a maioria do povo, e seus descendentes continuam acompanhando isso, continuam acompanhando, inclusive, as desgraças da maioria do povo, enquanto os descendentes do Lacerda, do Goudin, do Roberto Campos, estão cada vez mais ricos. Isso me lembra até aquela música do Cazuza, né? Aos filhos de Gandhi morrendo de fome e aos filhos de Cristo cada vez mais ricos, né? Ou seja, os filhos do Lacerda estão cada vez mais ricos e os filhos do Getúlio, do Jango, né? E de tantos outros líderes populares nacionais estão literalmente morrendo de fome, assim como a maioria do povo brasileiro, né? Só que foram Getúlio, Jango, os mais demonizados justamente pela camarilha ultraliberal do Lacerda, do Goudin, do Roberto Campos, que esses sim enriqueceram. E o pior não é nem enriquecer, porque enriquecer em si não é ruim. O problema é enriquecer às custas da miséria do povo brasileiro. O enriquecimento dos filhos do Goudin, do Roberto Campos, do Lacerda vieram às custas do sofrimento, da pauperização da maioria dos brasileiros, né? Ou seja, às custas do esquecimento da memória dos grandes brasileiros que foram Getúlio Vargas e João Goulart e que construíram o país. Se hoje o país ainda não é o Congo, ainda não é o Sudão, nós devemos a Vargas, a João Goulart, né? Provavelmente não, os filhos dos descendentes do Geisel também vivem uma vida bastante humilde. Isso eu soube pessoalmente. Não tem ninguém da família Geisel que está rico. Ninguém. Agora, os descendentes do Roberto Campos, olha o neto dele aí, onde é que está. E saiu do Santander para o Banco Central. Então você imagina quanto que ele não ganhava no Santander. Ou seja, a dinastia Campos é uma dinastia de entreguismo, né? Aliás, é até sintomático que o Eduardo Campos e os filhos dele prefiram usar Campos do que Arraes no nome, né? Por que será, né? É só coincidência? Ou será que não é para forçar uma associação com a família do Roberto Campos? Forçar uma associação com o entreguismo da família Campos? Porque se usasse o Arraes é símbolo de luta, é símbolo de nacionalismo, é símbolo de patriotismo, símbolo de desenvolvimento nacional, social e econômico, né? Enquanto que Campos virou símbolo do entreguismo, da privataria, né? Roberto Campos Filho, Roberto Campos Neto, e o bisneto vai estar cada vez mais rico. Aí. E o trineto também. Enfim, já virou uma dinastia do entreguismo. Esses estão cada vez mais ricos. Os filhos de Vargas e de Jango acompanhando a maioria do povo, assim como seus pais e avós fizeram. Uma outra questão aqui, só para encerrar, que muita gente fala assim, não pode criticar a Greta porque isso é dar força para o Bolsonaro. Mas vejamos, o Bank of America, que é o mesmo para quem o Paulo Guedes quer entregar o Banco do Brasil, é um dos patrocinadores da ONG One Foundation, que financia a Greta. A Coca-Cola e a Apple também financiam a One Foundation. E a Coca-Cola e a Apple pertencem à Berkshire Hathaway, cujo dono, o Warren Buffett, é amicíssimo do Jorge Lema. Ou seja, não existe oposição nenhuma. Não só amigo, eles são sócios lá na compra do Burger King, são sócios de negócio. São sócios, né? Comparsas, né? Digamos assim. Né? Ou seja, então não existe oposição entre Bolsonaro e Greta Thunberg, porque eles são financiados pela mesma turma, pelas mesmas pessoas, né? O Bank of America, que é para quem o Bolsonaro reverencia, para quem o Bolsonaro presta lousa, o Bank of America é o mesmo que financia a Greta Thunberg, né? O Berkshire Hathaway controla a Coca-Cola e a Apple, que financiam a Greta e também dão as cartas no governo Bolsonaro, né? Ou seja, não existe essa oposição. São as duas faces da mesma moeda do entreguismo e do imperialismo para impedir o desenvolvimento de países subdesenvolvidos como o Brasil, né? Então é um cartel, um complô
que cria uma falsa polaridade para manter as pessoas distraídas enquanto devastam o nosso país. Né? Então, não existe essa oposição. Então, criticar o Bolsonaro e criticar a Greta Thunberg faz parte do mesmo processo. Para criticar um, tem que criticar o outro. Não tem como criticar um e não criticar o outro. Tem que criticar os dois, porque os dois são funcionários da mesma equipe. E basta ver, a Greta Thunberg faz campanha internacional para impedir os países subdesenvolvidos de construírem refinarias de petróleo. Ela se envolveu pessoalmente na campanha contra o López Obrador, porque o López Obrador quer construir refinarias no México, e a Greta Thunberg pessoalmente assinou um manifesto pedindo ao López Obrador para interromper a construção das refinarias de petróleo. Aí vem o Bolsonaro aqui e diz que vai acabar com as atividades todas as atividades da Petrobras no Nordeste e que vai acabar também no Sul, no Norte, no Centro-Oeste. Só vai ter atividades da Petrobras em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e mesmo assim só no setor de extração do petróleo, porque o setor de refino vai acabar todo. Né? Ou seja, o Bolsonaro e a Greta Thunberg querem acabar com a indústria de petróleo dos países subdesenvolvidos. Felipe, então, qual é a oposição entre os dois? Eu preciso fazer uma precisão sobre isso, que é o seguinte: isso é só por enquanto, é um primeiro passo, porque, na verdade, nesse momento, eles não têm como repassar a extração do pré-sal, as plataformas atuais da Petrobras que estão lá mobilizadas na exploração, eles não têm como passar isso para as petroleiras internacionais, porque tem um passivo ali muito grande, algo que a gente está esperando aqui para publicar com exclusividade, um problema multibilionário, que vai ter que ser substituído ali um equipamento, o mais caro da plataforma vai ter que ser substituído. Bom, já vou antecipar, é a tubulação. A tubulação, uma companhia transnacional, a Technip, francesa, ela vendeu uma tubulação que ela sabia já antes, e há registro disso em mídia, de fala do fornecedor, que eles sabiam que ia corroer muito mais rápido do que eles prometiam na venda. Então, eles falaram que ia durar, sei lá, 20 anos, o negócio está durando 6 ou pouco. Então, isso é o mais caro da plataforma, é a tubulação que vai até lá pegar o petróleo, que sai mais caro. E aí a Technip o registro, eles já sabiam que isso ia acontecer, mas venderam, né, por preço de ouro, um latão, uma coisa vagabunda, que está toda corroída já com, né, os gases, enfim, o CO2, etc., que sai da exploração. E eles querem, na verdade, então, o pré-sal. O que as grandes petroleiras estão esperando? Apenas a própria Petrobras arcar com o custo da substituição de toda a tubulação das plataformas do pré-sal, aí sim vão passar. Então, como nos demais que não tem esse passivo escondido, passivo oculto, olha, imagina quando anunciarem isso, o que não vai acontecer com o valor da ação da Petrobras. Olha o custo que foi para colocar essas plataformas no pré-sal, e o custo, em grande medida, na sua parte, era a tubulação. Isso aí é um passivo oculto que vai ser arcado pelo povo brasileiro enquanto ainda é acionista da Petrobras, e aí depois sim que eles arcarem com isso, aí vai entregar tudo e a Petrobras vai virar o quê? Um escritório ali de corretagem na Avenida Chile. Aliás, nem precisa daquele escritório inteiro, né? Aquele prédio da Avenida Chile, histórico, vai ser um andar, vão alugar um andar, vende o prédio, né? E aluga um andar de repente ali, só para manter o nome fantasia Petrobras, mais do que nunca fantasia, e poder dizer, não, a gente não acabou com a Petrobras, olha lá aí. Mas é só essa questão aí do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, que é onde tem o pré-sal, é apenas para poder deixar essa conta da tubulação vendida de forma corrupta, porque a Technip sabia, transnacional, fazer com que a Petrobras arque. Né? E quando, por exemplo, a Petrobras poderia exigir que a Technip, porque agiu com má fé, pagasse a conta. Isso poderia até, é um valor tão astronômico, sem noção, poderia quebrar uma Technip da vida e poderia até deixar na insolvência a própria Petrobras. Então, está sendo mantido de uma forma oculta, eles vão conduzir de uma forma que o povo brasileiro pague para as multinacionais do petróleo levarem. Aliás, vão dizer isso. Não, a Petrobras está quebrada com esse passivo aí. Todo mundo está sabendo disso, ô Felipe, né? Dentro da Petrobras. Quem é sério sabe, vamos falar, não, então agora mais do que nunca ela tem que vender as reservas do pré-sal, porque tá com esse mico aí, esse abacaxi e tal, a gente tem que pagar, lógico, ninguém vai querer comprar uma coisa ferrada, então a gente vai, né, trocar as tubulações, mas aí vamos ter que vender, porque a companhia vai se tornar insolvente. Então é apenas um primeiro passo, Felipe, o objetivo é o fim mesmo da Petrobras. Ou seja, o objetivo é o fim da Petrobras e por conseguinte, o fim do Brasil, né? Porque a Petrobras é uma das principais instituições da construção nacional do Brasil, destruí-la é destruir o Brasil junto. E aí, com base nisso tudo que você informou, nós podemos tirar uma outra conclusão. Qual é a oposição que existe entre Bolsonaro e Macron? Nenhuma. Né? A Technip, sendo francesa,
né? O Bolsonaro está botando a azeitona na empada da França. Não né? só isso, a Total, que é uma empresa privada, mas que tem grande participação do Estado francês, que absorveu a Elf, que era estatal, está aqui no pré-sal, está levando tudo também, Felipe. Ou seja, qual é a oposição entre Bolsonaro e Macron? Não existe, né? E qual é a oposição entre a esquerdiota que puxa o saco do Macron e da Greta Thunberg e a direita e a direitopata do Bolsonaro? Qual a oposição entre a esquerdiota e a esquerdopata? Nenhuma, né? Porque os dois são funcionários do mesmo dono, que é a banca, que é o capital financeiro dos países do Atlântico Norte. Você vê, Macron e Bolsonaro estão atuando em concerto para destruir o Brasil. Né? O Bolsonaro trabalha para o Macron, o Bolsonaro trabalha para os financiadores da Greta Thunberg, não existe nenhuma oposição. E a esquerda que apoia o Macron e a Greta para supostamente criticar o Bolsonaro, na verdade não está fazendo oposição ao Bolsonaro, está fazendo coro à dominação financeira, está fazendo coro com o desmonte do Brasil. Essa esquerdiota é tão entreguista e é tão responsável pela destruição do Brasil quanto a direita do Bolsonaro. E não haverá nenhuma chance de salvarmos o Brasil, de reconstruirmos o Brasil enquanto não superarmos definitivamente a esquerda de Oslo e a direita de Chicago. Porque a esquerda de Oslo e a direita de Chicago são companheiras inseparáveis. Né? Uma é o complemento necessário da outra. Muito bem, Felipe Quintas. E para você aumentar um pouco o seu otimismo, ou pelo menos reduzir o seu pessimismo, queria te dar um depoimento pessoal sobre a questão do Carlos Lacerda. Eu estudei com um dos netos dele no curso de inglês, lá na cultura inglesa do Jardim Botânico. E lá pelas tantas, um dia surgiu essa discussão, não lembro porquê, e ele falou o seguinte, assim, num tom um pouco solene, falou assim: meu avô foi um infeliz. Se fosse meu avô, eu ia ficar quieto. Mesmo que eu achasse isso, ia ficar. Mas ele falou para os colegas: não, meu avô foi um infeliz. Eu achei. Mas infeliz em que sentido? Porque ele podia dizer que o Carlos Lacerda foi infeliz porque não conseguiu ser presidente do Brasil. Não foi por isso. Foi porque o pessoal tava metendo pau, né? E aí ele falou assim: tipo assim, rechaçando a proximidade. Mas falou: não, meu avô foi um infeliz e tal. Achei assim uma coisa curiosa. Então você vê que, né, de repente, não sei se o que ele estudou no colégio, né, a percepção que ele tinha de mundo levou ele a essa conclusão. Então é sempre possível aí. Eu acho que ele deve ter sido deserdado da herança familiar, né? Ele não deve falar isso em casa, né? De repente ele deve falar quando questionado sobre isso. Ele deve ter sido excluído do testamento da família, né? É o rebelde da família, né? Assim como tem também o filho ou o neto do Che Guevara, também, que é anticastrista, que é anti-Cuba, que é puxa-saco dos Estados Unidos. Enfim, toda família tem o seu desviante. É verdade. É isso aí. Valeu, Felipe Quintas. A gente aguarda. Mas curioso porque na família do Roberto Campos nem isso tem. Não tem nenhum. Ou seja, a família toda é fechadinha para entregar o país, é fechadinha no ódio ao Brasil. E isso o Roberto Campos construiu bem esse espírito familiar. O Roberto Campos fez o filho dele ser educado nos Estados Unidos. Quando o garoto voltou para o Brasil, ele voltou com sotaque americano. Né? Ou seja, o filho do Roberto Campos nunca falou com sotaque brasileiro. Mas é o mesmo que faz o Luiz Roberto Barroso hoje. A filha dele estuda nos Estados Unidos, os filhos estudam nos Estados Unidos, estudaram a vida inteira na escola americana, na Gávea, no Rio de Janeiro, né? Então foram já com plano de mandar aos Estados Unidos, e a Raquel Dodge também, os filhos estudam nos Estados Unidos, ela própria que é casada com americano. Nenhum desses está investido nem no sentido pessoal, familiar, com o futuro do Brasil. O futuro deles é em outro lugar. Todos esses filhos diletos do entreguismo, do Campos, do Eugênio Goudin, né? Enfim, é uma dinastia entreguista e o seu secto de funcionários que parasitam o Estado brasileiro e comem o Estado brasileiro igual cupins. Eles são cupins do Estado brasileiro, são cupins da nação. Isso aí. Maravilha, Felipe Quintas. A gente aguarda a sua volta na próxima segunda-feira. Muito obrigado aí. Um abraço a todos. Conversamos aqui com Felipe Quintas, ele que é esse jovem cientista político brilhante, doutorando da Universidade Federal Fluminense.